Hoje à noite, enquanto você se prepara para dormir, vamos entender como mudanças no oceano e no gelo resfriaram a Terra de forma rápida no período Younger Dryas. Sem pressa, você descansa enquanto aprende o que pode ter acionado esse resfriamento abrupto. Você já parou para imaginar como seria testemunhar o fim de um mundo? Não o fim completo, mas a transformação radical de tudo que parece familiar e seguro. Há cerca de 13 mil anos, nossos ancestrais viveram exatamente essa experiência. Eles testemunharam um dos eventos climáticos mais dramáticos e misteriosos da história recente do planeta Terra. Um evento tão súbito e devastador que mudaria para sempre o curso da vida no planeta, levando à extinção de criaturas magníficas que haviam dominado a Terra por milênios e forçando a humanidade a se adaptar ou perecer. Essa é a história do Dryas recente, o período em que a Terra, de forma abrupta e inexplicável, voltou a mergulhar no frio intenso, interrompendo o aquecimento gradual que prometia tempos melhores. Caro viajante, bem-vindo a mais uma jornada pelo tempo. Hoje, vamos retornar a uma época fascinante e turbulenta da história da Terra, quando os gigantes caminhavam pela paisagem e os primeiros humanos modernos lutavam para sobreviver em um mundo de maravilhas e perigos. Prepare-se para descobrir o que aconteceu quando o clima da Terra mudou de forma tão dramática que os cientistas ainda debatem suas causas até hoje. Antes de partirmos nesta aventura através das eras geladas, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Muito obrigado. Bem-vindo a este documentário sobre quando a Terra subitamente esfriou. Para compreender o Dryas recente, precisamos primeiro entender o contexto em que ele ocorreu. Vamos voltar ainda mais no tempo, até o auge da última grande era do gelo, conhecida pelos cientistas como o último máximo glacial. Há aproximadamente 26 mil anos, a Terra era um lugar drasticamente diferente do mundo que conhecemos hoje. Vastas camadas de gelo, algumas com mais de 3 quilômetros de espessura, cobriam grandes porções da América do Norte, Europa e Ásia. Essas geleiras gigantescas prendiam tanto da água do planeta que o nível dos oceanos estava cerca de 120 metros mais baixo do que os níveis atuais. Imagine a cena. Onde hoje existem cidades costeiras movimentadas e portos cheios de vida, havia extensas planícies que se estendiam por quilômetros além das linhas costeiras modernas. A Grã-Bretanha estava conectada à Europa continental por uma vasta região de terras baixas conhecida como Doggerland. A Indonésia, as Filipinas e grande parte do Sudeste Asiático formavam um subcontinente quase contínuo. Entre a Ásia e a América do Norte, uma ponte de terra emergia onde hoje está o Estreito de Bering, criando uma passagem que os animais e eventualmente os humanos usariam para colonizar o Novo Mundo. O clima durante esse período era severo e implacável. As temperaturas médias globais eram entre 5 e 10 graus Celsius mais frias do que hoje. Nas regiões próximas às geleiras, o frio era ainda mais intenso, com invernos brutais e verões curtos e frios. Mas a vida, como sempre, encontrava um jeito de persistir e até prosperar. A paisagem dominante nas áreas não cobertas pelo gelo era a da tundra e das estepes frias, vastos campos abertos cobertos por gramíneas resistentes, musgos, líquens e arbustos baixos. Essas paisagens aparentemente inóspitas sustentavam uma das faunas mais espetaculares que o mundo já conheceu, a megafauna do Pleistoceno. Os mamutes eram talvez os mais icônicos desses gigantes. O mamute lanoso, com seus longos pelos castanho-avermelhados, suas enormes presas curvas e sua estatura imponente, vagava pelas estepes geladas em grandes manadas. Um mamute adulto podia atingir 4 metros de altura nos ombros e pesar até 6 toneladas. Suas presas podiam crescer até 4 metros de comprimento e eram usadas para afastar a neve e alcançar a vegetação abaixo, para combates ritualizados entre machos e como ferramentas para quebrar galhos e cascas de árvores. Cobertos por 2 camadas de pelo, sendo a externa de pelos longos e grossos e a interna de subpelo denso e isolante, os mamutes estavam perfeitamente adaptados ao frio extremo. Sob sua pele, uma camada de gordura de até 10 centímetros fornecia isolamento adicional contra as temperaturas congelantes. Ao lado dos mamutes pastavam outros herbívoros gigantes.
O mastodonte americano, um parente próximo mas distinto dos mamutes, preferia habitats mais florestados e se alimentava principalmente de galhos, folhas e arbustos, em vez das gramíneas que os mamutes favoreciam. Os rinocerontes lanudos, criaturas maciças com 2 chifres proeminentes e um corpo coberto de pelos longos e espessos, compartilhavam as estepes com os mamutes. Esses animais podiam pesar até 2,5 toneladas e seus chifres frontais podiam atingir mais de 1 metro de comprimento. Os rinocerontes lanudos usavam seus chifres para afastar a neve das áreas de alimentação, de forma similar aos mamutes, e para defender-se de predadores. Nas Américas, especialmente na América do Norte e do Sul, uma variedade ainda maior de megafauna prosperava. As preguiças gigantes terrestres eram criaturas verdadeiramente impressionantes. O megatério, a maior de todas, podia atingir 6 metros de comprimento quando ficava nas patas traseiras e pesava até 4 toneladas, tanto quanto um elefante moderno. Apesar de seu tamanho colossal, o megatério era herbívoro, usando suas garras enormes e curvas, que podiam ter mais de 30 centímetros de comprimento, para derrubar galhos e arrancar folhas das árvores. Quando se erguia sobre as patas traseiras, apoiando-se em sua cauda muscular como um tripé, podia alcançar folhagem a alturas que nenhum outro herbívoro conseguia. Os gliptodontes eram como tatus gigantescos do tamanho de um carro pequeno, protegidos por uma carapaça óssea segmentada incrivelmente resistente. Essas armaduras naturais podiam ter mais de 5 centímetros de espessura e eram praticamente impenetráveis. A cauda de muitas espécies de gliptodonte terminava em uma clava óssea coberta de espinhos, uma arma formidável que podia ser balançada com força considerável para afastar predadores ou competir com rivais. Herbívoros pacíficos, os gliptodontes pastavam nas gramíneas e plantas baixas das planícies sul-americanas. Os toxodontes, que vagavam pela América do Sul, eram criaturas peculiares que pareciam uma mistura impossível de hipopótamo, rinoceronte e roedor gigante. Com corpos atarracados e cabeças grandes equipadas com dentes incisivos proeminentes, os toxodontes podiam pesar mais de 1 tonelada. Eles ocupavam nichos ecológicos similares aos dos hipopótamos modernos, passando tempo tanto na terra quanto na água, alimentando-se de plantas aquáticas e terrestres. Mas onde havia herbívoros abundantes, predadores seguiam. O tigre-dentes de sabre, ou Esmilodon, era o predador supremo de grande parte das Américas. Existiam várias espécies, mas a maior, o Esmilodon populator da América do Sul, podia pesar até 400 quilos, mais pesado que qualquer felino moderno. As famosas presas em forma de sabre do Esmilodon podiam crescer até 18 centímetros de comprimento e eram achatadas lateralmente, com bordas serrilhadas traseiras. Essas armas impressionantes não eram usadas para perfurar, como se poderia pensar, mas para cortar. O Esmilodon tinha uma mandíbula que podia abrir em um ângulo extraordinário de cerca de 120 graus, permitindo que as presas longas se movessem livremente sem bater na mandíbula inferior. A estratégia de caça do Esmilodon era provavelmente diferente da dos grandes felinos modernos. Em vez de estrangular sua presa segurando a garganta, como fazem os leões e tigres, o Esmilodon provavelmente usava suas presas para dar mordidas precisas e profundas em áreas vulneráveis como a garganta ou o abdômen, causando sangramento massivo. Suas pernas dianteiras eram extremamente poderosas e musculosas, permitindo que ele derrubasse e imobilizasse presas muito maiores que ele, incluindo jovens mamutes, mastodontes, bisões gigantes e preguiças gigantes. A estrutura robusta do Esmilodon, com corpo compacto e musculoso, sugere que era mais um predador de emboscada do que um corredor de longa distância. Competindo com os esmilodontes pelo topo da cadeia alimentar, estavam outros predadores formidáveis. O leão americano, que apesar do nome não era realmente um leão, mas uma espécie distinta, era talvez o maior felino que já existiu, com machos pesando 420 quilos. Esses predadores dominavam as planícies abertas da América do Norte. O urso de cara curta, o Arctodus, era outro gigante aterrorizante. Erguendo-se sobre as patas traseiras, podia atingir 3,5 metros de altura e pesar mais de 800 quilos. Com pernas longas e corpo esguio para um urso, o Arctodus era provavelmente capaz de correr surpreendentemente rápido para seu tamanho, possivelmente alcançando velocidades de até 40 km por hora. Na América do Norte, o lobo terrível, o Canis dirus, caçava em matilhas.
Ligeiramente maior e mais robusto que o lobo cinzento moderno, o lobo terrível tinha um crânio mais largo e mandíbulas mais poderosas, adaptadas para esmagar ossos. As matilhas de lobos terríveis eram caçadores cooperativos eficientes, capazes de derrubar presas muito maiores que os indivíduos através de coordenação e persistência. Evidências fósseis de locais como o Rancho La Brea, na Califórnia, sugerem que os lobos terríveis frequentemente caçavam e se alimentavam em grandes números, possivelmente atraídos por animais presos ou feridos. Nas planícies da Ásia e Europa, outros predadores reinavam. O leão das cavernas europeu era outro felino gigante intimamente relacionado ao leão americano. Pinturas rupestres feitas por humanos paleolíticos mostram esses animais impressionantes, às vezes sem juba aparente, sugerindo que os machos podem ter tido jubas menos proeminentes que os leões africanos modernos, ou até nenhuma juba. A hiena das cavernas, muito maior que as hienas modernas, era tanto caçadora quanto necrófaga, com mandíbulas poderosas, capazes de esmagar os ossos mais duros. Entre todos esses gigantes, pequenas figuras começavam a deixar sua marca no mundo. Os seres humanos. Os humanos anatomicamente modernos, Homo sapiens, haviam surgido na África há cerca de 300 mil anos e começado a se dispersar pelo mundo há cerca de 70 mil anos. Durante o último máximo glacial, pequenos grupos de humanos viviam nas regiões não cobertas pelo gelo da Europa, Ásia e, eventualmente, das Américas. Esses primeiros humanos eram caçadores-coletores altamente adaptáveis e inteligentes, capazes de criar ferramentas sofisticadas, construir abrigos, fazer fogo e cooperar em grupos sociais complexos. Os humanos paleolíticos viviam vidas intimamente conectadas com o mundo natural. Eles seguiam as migrações dos grandes herbívoros, estabelecendo acampamentos sazonais em locais estratégicos ao longo das rotas de migração. Suas ferramentas, feitas de pedra, osso e madeira, eram admiráveis em sua eficiência e elegância. Pontas de lança cuidadosamente lascadas, raspadores para preparar peles, furadores para trabalhar couro, agulhas de osso para costurar roupas. Todas essas tecnologias permitiam aos humanos sobreviver e prosperar mesmo nos ambientes mais desafiadores. A arte rupestre desse período revela muito sobre a vida e a visão de mundo desses primeiros humanos. Nas paredes de cavernas da França e Espanha, em Lascaux, Chauvet e Altamira, artistas paleolíticos criaram imagens extraordinárias de bisões, cavalos, mamutes, rinocerontes lanudos e predadores como leões das cavernas. Essas pinturas, executadas com pigmentos minerais e frequentemente mostrando movimento e profundidade surpreendentes, não eram simplesmente decorativas. Elas provavelmente tinham significados rituais ou espirituais, conectando os humanos aos animais que caçavam e ao mundo natural que os cercava. A vida durante o último máximo glacial era dura, mas também rica em recursos para aqueles que sabiam onde procurar. Os grandes herbívoros forneciam não apenas carne, mas também peles para roupas e abrigos, ossos e chifres para ferramentas e combustível, tendões para cordas e gordura para lâmpadas e isolamento. Os humanos desenvolveram estratégias engenhosas para caçar animais muito maiores e mais fortes que eles. A caça cooperativa, usando táticas como direcionar manadas para desfiladeiros ou pântanos onde os animais ficavam presos, permitia que grupos relativamente pequenos de caçadores abatessem mamutes, bisões ou outros grandes herbívoros. Mas apesar de toda a dureza e desafios, esse mundo gelado tinha uma beleza austera própria. As vastas estepes se estendiam até o horizonte, cobertas de gramíneas douradas balançando ao vento. No verão, flores silvestres salpicavam a paisagem com cores brilhantes. Rios alimentados pelo derretimento das geleiras corriam rápidos e frios, repletos de salmão e outros peixes durante as corridas de desova. As auroras boreais dançavam nos céus noturnos, pintando faixas verdes, vermelhas e roxas através das estrelas. Então, gradualmente, o mundo começou a mudar. Há aproximadamente 19 mil anos, a Terra iniciou um lento aquecimento. As vastas geleiras que haviam coberto o hemisfério norte começaram, muito devagar, a recuar.
Esse aquecimento não era uniforme ou constante. Havia flutuações, períodos mais quentes alternando com fases mais frias, mas a tendência geral era de temperaturas crescentes. À medida que o gelo recuava, a paisagem se transformava. Onde antes havia apenas tundra, florestas de bétulas e pinheiros começavam a se estabelecer. Os grandes herbívoros que haviam prosperado nas estepes abertas viam seus habitats diminuírem gradualmente, enquanto novas espécies adaptadas a ambientes mais florestais começavam a se expandir. Para os humanos, esse aquecimento gradual significava novas oportunidades. Regiões anteriormente cobertas pelo gelo ou inabitavelmente frias tornavam-se acessíveis. As populações humanas cresceram e se espalharam. Por volta de 15 mil anos atrás, os humanos haviam alcançado as Américas, cruzando a ponte de terra de Bering e gradualmente se dispersando por todo o continente. Esses primeiros americanos encontraram um continente rico em recursos e repleto de megafauna que nunca havia encontrado predadores humanos antes. Durante milhares de anos, esse aquecimento continuou, lenta, mas consistentemente. As geleiras continuaram recuando. O nível do mar começou a subir à medida que a água aprisionada no gelo voltava aos oceanos. As florestas se expandiam, substituindo as estepes abertas em muitas regiões. A vida parecia estar entrando em uma nova era de abundância e diversidade. Os humanos se adaptavam e prosperavam, suas populações crescendo, suas tecnologias se refinando, suas culturas se tornando mais complexas. Então, há aproximadamente 12.800 anos, algo aconteceu. Algo súbito, dramático e devastador. Em um período de tempo incrivelmente curto, talvez apenas algumas décadas, o clima da Terra mudou radicalmente. As temperaturas despencaram. As geleiras que haviam estado recuando por milhares de anos pararam e, em muitos lugares, começaram a avançar novamente. O aquecimento gradual que havia caracterizado os últimos 6.000 anos foi abruptamente interrompido e o mundo mergulhou de volta em condições quase glaciais. Este retorno súbito ao frio intenso não foi uma pequena flutuação climática. Foi uma mudança dramática e catastrófica que afetou todo o hemisfério norte e teve repercussões globais. As temperaturas na Europa e América do Norte caíram entre 4 e 10 graus Celsius em apenas algumas décadas, uma velocidade de mudança climática extraordinária pelos padrões geológicos. Para colocar isso em perspectiva, essa taxa de mudança é dezenas de vezes mais rápida que o aquecimento gradual que havia ocorrido nos milhares de anos anteriores e comparável em velocidade às mudanças climáticas antropogênicas que observamos no mundo moderno. Este período de frio súbito é conhecido pelos cientistas como o Dryas recente, ou Younger Dryas em inglês. O nome vem de uma pequena flor ártica chamada Dryas octopetala, que tem 8 pétalas brancas delicadas. Durante os períodos frios do Pleistoceno e do início do Holoceno, essa planta era comum em regiões que hoje têm climas muito mais quentes. Os paleobotânicos, que estudavam núcleos de gelo e depósitos de pólen, descobriram que essa planta havia se tornado abundante em regiões como a Europa durante períodos de frio intenso. Quando encontraram evidências de um período frio após o aquecimento que se seguiu ao último máximo glacial, eles notaram que o pólen de Dryas aparecia novamente nas camadas sedimentares, indicando um retorno às condições árticas. Como havia sido um período frio anterior, o Older Dryas, esse evento mais recente, foi chamado de Younger Dryas. Mas o que poderia ter causado uma mudança climática tão súbita e dramática? Durante décadas após sua descoberta, o Dryas recente foi um enigma científico profundo. Os paleoclimatologistas, cientistas que estudam climas antigos, propuseram várias teorias, mas por muito tempo a explicação mais aceita envolvia mudanças nas correntes oceânicas, particularmente na circulação termorralina do Atlântico Norte. Para entender essa teoria, precisamos compreender como o oceano regula o clima global. Os oceanos são como imensos sistemas de aquecimento e resfriamento para o planeta, movendo o calor das regiões tropicais para os polos através de correntes complexas. Uma das mais importantes dessas correntes é a circulação meridional do Atlântico, também conhecida como a corrente termoalina, ou simplesmente como a corrente do Golfo e suas extensões. Águas quentes da superfície fluem para o norte desde os trópicos, aquecendo a Europa Ocidental e as regiões do Atlântico Norte. Quando essas águas alcançam latitudes mais altas e se tornam mais frias, elas também se tornam mais salgadas devido à formação de gelo marinho, que expulsa o sal.
água fria e salgada, é mais densa que água quente e menos salgada. Então, ela afunda nas profundezas do oceano e flui de volta para o sul, completando um ciclo de circulação gigantesco que move quantidades colossais de calor ao redor do globo. Durante a transição do último máximo glacial para condições mais quentes, as enormes geleiras da América do Norte e Europa estavam derretendo, liberando quantidades monumentais de água doce. Grande parte dessa água doce era armazenada em imensos lagos glaciais presos atrás de represas de gelo. O maior desses lagos era o Lago Agassiz, na América do Norte, um corpo de água verdadeiramente gigantesco que cobria uma área maior que todos os grandes lagos modernos combinados. Esse lago era contido por represas de gelo e seguia rotas de drenagem que mudavam à medida que o gelo recuava. A teoria tradicional para o início do Dryas recente propõe que, há cerca de 12.800 anos, uma represa de gelo que continha o Lago Agassiz e outros lagos glaciais falhou catastroficamente. Milhões de quilômetros cúbicos de água doce foram subitamente liberados, inundando primeiro para leste através dos grandes lagos e do rio São Lourenço para o Atlântico Norte, ou possivelmente para o norte, através do vale do rio Mackenzie para o Oceano Ártico. Essa inundação massiva de água doce no Atlântico Norte teria diluído a salinidade das águas superficiais do oceano. Água menos salgada é menos densa, então ela não afunda tão facilmente. Isso teria interrompido ou desacelerado drasticamente a circulação termoalina, efetivamente desligando a grande correia transportadora de calor que mantinha a Europa e a região do Atlântico Norte relativamente quentes. Com a circulação termoalina interrompida, o clima do Atlântico Norte esfriou dramaticamente. Sem o calor transportado pelas correntes oceânicas do sul, as temperaturas despencaram. As geleiras que haviam estado recuando começaram a avançar novamente. O gelo marinho se expandiu rapidamente. As mudanças no Atlântico Norte teriam reverberado por todo o sistema climático global, causando mudanças de temperatura e precipitação em regiões distantes. Esta teoria da interrupção da circulação termorralina tinha muito a seu favor. Ela era consistente com muitas evidências, explicava a velocidade da mudança climática e tinha paralelos modernos que podiam ser estudados. Modelos climáticos computacionais mostravam que um influxo massivo de água doce no Atlântico Norte poderia de fato desacelerar ou parar a circulação termoalina e causar um resfriamento regional significativo. Além disso, havia evidências geológicas de inundações catastróficas de lagos glaciais em vários momentos durante a deglaciação. No entanto, essa teoria enfrentava alguns problemas. As evidências precisas da drenagem do Lago Agassiz, no momento exato do início do Dryas recente, eram ambíguas. Algumas drenagens catastróficas pareciam ter ocorrido em momentos ligeiramente diferentes. Além disso, embora a teoria explicasse bem o resfriamento na região do Atlântico Norte e Europa, ela tinha mais dificuldade em explicar algumas evidências de mudanças climáticas em outras partes do mundo. Algumas regiões mostravam mudanças que pareciam não se encaixar perfeitamente no modelo da circulação termoalina. À medida que os cientistas continuavam a estudar o Dryas recente através de núcleos de gelo, sedimentos oceânicos e lacustres, pólen preservado e outras evidências paleoclimáticas, o quadro se tornava cada vez mais complexo e intrigante. Uma das descobertas mais notáveis veio do estudo de núcleos de gelo da Groenlândia. Esses cilindros de gelo, perfurados a profundidades de mais de 3 quilômetros através do manto de gelo da Groenlândia, contêm um registro ano a ano do clima passado preservado nas camadas de neve, que se acumularam ao longo de dezenas de milhares de anos. Ao analisar esses núcleos de gelo, os cientistas podem medir as temperaturas passadas, a composição atmosférica, a quantidade de poeira e aerossóis no ar, e até eventos como erupções vulcânicas e incêndios florestais. Os núcleos de gelo da Groenlândia revelaram que o início do Dryas recente foi extraordinariamente abrupto. A transição de condições relativamente quentes para o frio intenso aconteceu em menos de uma década, possivelmente em apenas 2 ou 3 anos. Essa velocidade é quase incompreensível. Imagine viver em um mundo onde, no espaço de apenas alguns anos, o clima mudou de forma tão dramática que espécies inteiras de plantas e animais não puderam se adaptar a tempo. É como se a natureza tivesse, de uma hora para outra,
outra, virado um interruptor de quente para frio. Os núcleos de gelo também revelaram outra característica fascinante do Dryas recente, sua duração precisa. O período frio durou aproximadamente 1.200 anos, de cerca de 12.800 anos atrás até cerca de 11.600 anos atrás. O fim do Dryas recente foi tão abrupto quanto seu início. As temperaturas saltaram de volta para níveis mais quentes em um período extraordinariamente curto, novamente possivelmente em menos de uma década. Esses inícios e términos extremamente rápidos eram difíceis de explicar completamente com a teoria da circulação termoalina sozinha, embora certamente pudesse fazer parte da explicação. À medida que mais e mais dados eram coletados de diversas fontes ao redor do mundo, os cientistas começaram a perceber que o Dryas recente não era simplesmente um fenômeno regional limitado ao Atlântico Norte. Evidências de mudanças climáticas súbitas na época apropriada foram encontradas em registros de diversas regiões. Na Venezuela, onde mudanças na vegetação foram registradas em núcleos de sedimentos lacustres. Na Nova Zelândia, onde geleiras avançaram subitamente em várias partes da Ásia e até em registros marinhos de diferentes oceanos. Embora a magnitude e a natureza exata das mudanças variassem de região para região, o padrão geral de uma perturbação climática significativa há cerca de 12.800 anos parecia ser global, ou pelo menos hemisférico em escala, mas os núcleos de gelo e sedimentos revelaram algo mais, algo que eventualmente levaria a uma das teorias mais controversas e debatidas sobre as causas do Dryas recente. Em camadas datadas do início do período, cientistas começaram a encontrar concentrações anormalmente altas de certos materiais incomuns. Havia picos na concentração de platina e outros elementos do grupo da platina, que são raros na crosta terrestre, mas mais comuns em meteoritos. Havia pequenas esferas microscópicas de vidro e metal que pareciam ter sido formadas por calor intenso. Havia nanodiamantes, diamantes microscópicos que se formam apenas sob condições de pressão e temperatura extremas. Havia carvão e fuligem em quantidades que sugeriam incêndios generalizados. E havia evidências de uma camada fina mas distinta de material que parecia estar espalhada por vastas áreas da América do Norte, Europa e possivelmente outras regiões. Quando essas anomalias foram descobertas pela primeira vez no início dos anos 2000, um grupo de cientistas propôs uma explicação ousada e controversa. O Dryas recente havia sido desencadeado pelo impacto de um cometa ou fragmentos de um cometa com a Terra. Esta hipótese do impacto cósmico do Dryas recente sugeria que, há aproximadamente 12.800 anos, a Terra havia passado através de um fluxo de detritos de um cometa fragmentado. Múltiplos fragmentos, variando em tamanho de alguns metros a possivelmente quilômetros de diâmetro, teriam atingido a atmosfera e a superfície da Terra, causando explosões aéreas massivas, impactos diretos, incêndios generalizados e uma perturbação climática catastrófica. De acordo com essa teoria, os impactos e explosões teriam liberado energia equivalente a milhões de bombas nucleares. Os fragmentos maiores poderiam ter criado crateras, embora a maior parte das evidências de crateras possa ter sido apagada pelo manto de gelo que cobria grande parte da América do Norte na época. As explosões aéreas de fragmentos se desintegrando na atmosfera teriam gerado ondas de choque intensas, ventos extremos e calor suficiente para iniciar incêndios continentais generalizados. As esferas microscópicas de vidro e metal encontradas na camada de fronteira seriam gotículas fundidas arremessadas pelo calor dos impactos e explosões. Os nanodiamantes seriam formados pelas pressões de choque extremas. A platina e outros elementos raros viriam dos próprios fragmentos cometários. Os incêndios generalizados teriam lançado fumaça, fuligem e aerossóis na atmosfera em quantidades colossais, obscurecendo a luz solar e causando um inverno de impacto similar ao inverno nuclear teórico que seguiria uma guerra nuclear. Ao mesmo tempo, se algum dos fragmentos tivesse atingido os mantos de gelo que ainda cobriam partes da América do Norte e Europa, o calor dos impactos teria derretido quantidades massivas de gelo rapidamente, liberando inundações de água doce no oceano e potencialmente interrompendo a circulação termoalina, assim como na teoria tradicional. Desta forma, a hipótese do impacto poderia explicar tanto o resfriamento imediato devido aos aerossóis atmosféricos, quanto o resfriamento prolongado devido à interrupção das correntes oceânicas.
A hipótese do impacto cósmico do Dryas recente rapidamente se tornou uma das ideias mais debatidas e controversas na ciência paleoclimática. Defensores da teoria argumentavam que ela poderia explicar não apenas a velocidade extraordinária do início do Dryas recente, mas também várias outras observações que eram difíceis de explicar com a teoria tradicional da circulação termoalina. Por outro lado, muitos cientistas permaneciam céticos, questionando a interpretação das evidências e propondo explicações alternativas para as anomalias encontradas na camada de fronteira do Dryas recente. Para entender por que essa teoria gerou tanto debate, precisamos examinar as evidências mais detalhadamente e considerar os argumentos de ambos os lados. A ciência avança através do debate rigoroso, do teste de hipóteses e da busca constante por explicações melhores que se encaixem nas evidências disponíveis. O caso do Dryas recente é um exemplo perfeito desse processo científico em ação, com pesquisadores de diferentes campos trazendo suas expertise e perspectivas para tentar resolver um mistério que ocorreu há quase 13.000 anos. Um dos tipos mais intrigantes de evidência citados pelos proponentes da hipótese do impacto são os nanodiamantes encontrados em sedimentos datados do início do Dryas recente. Nanodiamantes são diamantes extremamente pequenos, com apenas alguns nanômetros de diâmetro, muito menores que a largura de um fio de cabelo humano. Eles são invisíveis a olho nu e só podem ser detectados com microscópios eletrônicos especializados e outras técnicas analíticas sofisticadas. Nanodiamantes podem se formar de várias maneiras, mas muitas das variedades encontradas na camada de fronteira do Dryas recente são tipos que normalmente se formam apenas sob condições de pressão e temperatura extremamente altas, como as geradas por impactos de alta velocidade. Os proponentes da hipótese do impacto argumentam que a presença desses nanodiamantes em sedimentos datados precisamente do início do Dryas recente e em concentrações muito mais altas do que nas camadas acima ou abaixo é evidência de um evento de impacto. Eles apontam para o fato de que nanodiamantes similares são encontrados em outros locais de impacto conhecidos, como a cratera de Chicxulub, no México, associada à extinção dos dinossauros. Além disso, alguns dos nanodiamantes encontrados na camada do Dryas recente contêm inclusões de carbono com estruturas que sugerem formação extraterrestre, indicando que poderiam ter vindo de material cometário ou asteroidal. Os críticos, no entanto, apontam que nanodiamantes podem se formar de várias maneiras e que sua presença sozinha não prova necessariamente um impacto. Nanodiamantes podem ser encontrados em alguns tipos de sedimentos, em camadas de carvão e até em algumas rochas terrestres comuns. Alguns estudos questionaram os métodos usados para identificar e contar os nanodiamantes, sugerindo que alguns dos materiais identificados como nanodiamantes poderiam ser outras partículas similares. O debate sobre os nanodiamantes se tornou técnico e complexo, envolvendo questões sobre metodologias analíticas, técnicas de preparação de amostras e interpretação de dados. Outra linha de evidência importante são as esferas. Estas são pequenas partículas esféricas, geralmente menores que 1 milímetro de diâmetro, feitas de vidro, carbono ou metal. As esferas são encontradas em concentrações elevadas na camada de fronteira do Dryas recente em vários locais. Os proponentes da hipótese do impacto argumentam que essas esferas foram formadas quando rocha, solo e outros materiais foram vaporizados ou fundidos pelo calor extremo de impactos ou explosões aéreas. Depois, se condensaram em gotículas que solidificaram enquanto viajavam pelo ar, criando formas esféricas devido à tensão superficial. As esferas magnéticas, compostas de óxidos de ferro, são particularmente interessantes. Análises químicas de algumas dessas esferas mostraram que elas contêm níquel em proporções mais altas do que seria esperado se fossem formadas apenas de material terrestre, potencialmente indicando uma contribuição de material meteorítico rico em níquel. As esferas de vidro, conhecidas como esférulas vítreas, mostram estruturas e composições consistentes com formação por derretimento de alta temperatura e resfriamento rápido. Novamente, os críticos ofereceram explicações alternativas. Esferas podem ser formadas por vários processos, incluindo incêndios florestais intensos, atividade vulcânica, processos cósmicos como micrometeoritos que constantemente caem na Terra, e até por processos antropogênicos modernos que poderiam contaminar sedimentos se não forem coletados e analisados com extremo cuidado.
Alguns estudos relataram que esferas similares podem ser encontradas em sedimentos de diferentes idades, não apenas na camada do Dryas recente, sugerindo que elas podem ser um componente normal de sedimentos em algumas regiões. A questão da platina e outros elementos do grupo da platina é particularmente intrigante. A platina é relativamente rara na crosta terrestre, mas é mais abundante em alguns tipos de meteoritos e asteroides. Picos de platina são encontrados na camada que marca a extinção dos dinossauros há 66 milhões de anos, que foi causada por um grande impacto de asteroide. Os proponentes da hipótese do impacto do Dryas recente apontam para picos similares de platina e outros elementos do grupo da platina, como irídio, ósmio e paládio, encontrados em núcleos de gelo da Groenlândia e em sedimentos terrestres datados do início do Dryas recente. Um estudo particularmente importante, publicado em 2013, relatou uma anomalia de platina em núcleos de gelo da Groenlândia exatamente na camada correspondente ao início do Dryas recente. A concentração de platina era cerca de 100 vezes maior que a concentração normal, um pico dramático que duraria apenas alguns anos antes de voltar aos níveis normais. Os autores argumentaram que esse pico abrupto e de curta duração era difícil de explicar por processos terrestres normais como vulcanismo ou variações no pó terrestre, e era mais consistente com um influxo extraterrestre de material. Os céticos responderam que as concentrações de platina em núcleos de gelo e sedimentos podem ser variáveis e que picos podem ocorrer por várias razões. Poeira transportada pelo vento de diferentes fontes pode ter composições variadas. Variações nas taxas de deposição e preservação podem criar aparentes picos que não refletem um verdadeiro aumento na deposição de platina. Alguns argumentaram que mais estudos eram necessários para confirmar se o pico de platina era realmente global e consistentemente encontrado em todos os locais, ou se era mais localizado. A evidência de incêndios generalizados também desempenha um papel importante no debate. Na camada de fronteira do Dryas recente, muitos locais mostram quantidades aumentadas de carvão microscópico, fuligem e outras partículas carbonizadas que indicam incêndios. Análises de pólen de sedimentos lacustres mostram mudanças abruptas na vegetação em muitas regiões na época do início do Dryas recente, com declínios em árvores e aumentos em plantas que colonizam paisagens queimadas. Algumas áreas mostram evidências de picos de carvão que sugerem incêndios particularmente intensos e generalizados. Os defensores da hipótese do impacto argumentam que explosões aéreas e impactos de fragmentos cometários poderiam ter iniciado incêndios em escala continental. O calor radiante de uma grande explosão aérea pode ser intenso o suficiente para inflamar vegetação a grandes distâncias. Ventos extremos gerados pelas explosões poderiam espalhar os incêndios rapidamente. Se múltiplas explosões ocorressem em uma ampla área, os incêndios resultantes poderiam consumir porções enormes de continentes inteiros, criando o tipo de pico de carvão observado nos registros sedimentares. Os críticos apontam que o final do Pleistoceno foi geralmente um período de mudanças ambientais significativas e que incêndios podem ter aumentado por várias razões. Mudanças no clima podem alterar os padrões de incêndios. A atividade humana, à medida que as populações cresciam e se espalhavam, pode ter aumentado a frequência de incêndios, seja intencionalmente através de queimadas controladas para gerenciar a paisagem ou acidentalmente. Variações na seca e na umidade podem levar a anos com incêndios particularmente extensos. Separar um evento de incêndio único e catastrófico de mudanças mais graduais nos regimes de incêndio pode ser difícil com base apenas em evidências sedimentares. Um aspecto particularmente controverso da hipótese do impacto é a questão das crateras. Impactos de objetos suficientemente grandes para causar perturbações climáticas globais geralmente deixam crateras como evidência. A cratera de Chicxulub, associada à extinção dos dinossauros, tem 180 quilômetros de diâmetro. Onde estão as crateras do impacto do Dryas recente? Os proponentes da hipótese ofereceram várias respostas para essa pergunta. Primeiro, se o evento envolveu múltiplos fragmentos relativamente menores, em vez de um único grande objeto, as crateras individuais seriam menores e mais difíceis de encontrar, especialmente se muitas ocorreram há quase 13 mil anos, tempo suficiente para a erosão e sedimentação obscurecerem as evidências.
Segundo, se alguns dos impactos ocorreram nos mantos de gelo que cobriam partes da América do Norte e Europa na época, o gelo teria absorvido a energia do impacto e qualquer cratera resultante teria sido no próprio gelo, que desde então derreteu completamente, não deixando evidência permanente. De fato, alguns proponentes sugerem que impactos no manto de gelo poderiam explicar o derretimento rápido e a liberação de água doce que interrompeu a circulação oceânica. Terceiro, alguns impactos podem ter ocorrido em oceanos, onde crateras seriam particularmente difíceis de detectar. Alguns pesquisadores identificaram possíveis candidatos a crateras que poderiam estar associadas ao evento do Dryas recente. A Baía de Chesapeake, na costa leste dos Estados Unidos, contém uma cratera de impacto, mas datação precisa mostrou que ela é muito mais antiga, datando de cerca de 35 milhões de anos atrás. Uma estrutura circular sob o gelo da Groenlândia, conhecida como a cratera Hiawatha, foi identificada recentemente usando radar de penetração no gelo. Essa cratera tem cerca de 31 quilômetros de diâmetro e poderia potencialmente ser da idade certa, mas sua datação precisa ter sido difícil e a maioria das estimativas sugere que ela pode ser mais antiga ou mais jovem que o Dryas recente. A busca por evidências de crateras continua. Os críticos argumentam que a ausência de crateras confirmadas da idade apropriada e tamanho necessário é um problema significativo para a hipótese do impacto. Impactos grandes o suficiente para causar perturbações climáticas globais deveriam deixar evidências de crateras que, embora possam ser obscurecidas, ainda seriam detectáveis com técnicas modernas de investigação geológica e geofísica. A ausência de tais evidências, argumentam eles, enfraquece o caso para um impacto importante. Outro componente importante do debate é a questão da extinção. O fim do Pleistoceno e o início do Holoceno, aproximadamente na época do Dryas recente, é marcado por extinções significativas de grandes mamíferos, particularmente nas Américas. Mais de 35 gêneros de grandes mamíferos desapareceram na América do Norte, incluindo mamutes, mastodontes, esmilodontes, leões americanos, ursos de cara curta, lobos terríveis, preguiças gigantes terrestres, gliptodontes e muitos outros. Na América do Sul, a perda foi igualmente dramática, com cerca de 50 gêneros de grandes mamíferos se extinguindo. Essa extinção da megafauna do Pleistoceno tem sido um tópico de debate intenso por décadas. Tradicionalmente, duas explicações principais foram propostas: mudanças climáticas e caça excessiva por humanos. A hipótese das mudanças climáticas argumenta que as transformações ambientais rápidas no final do Pleistoceno perturbaram os habitats e recursos alimentares da megafauna de tal forma que muitas espécies não puderam se adaptar rápido o suficiente. A hipótese da caça excessiva, também conhecida como a hipótese do overkill, sugere que a chegada e expansão de caçadores humanos eficientes foi o fator decisivo, com os humanos caçando essas grandes espécies até a extinção em um período de tempo relativamente curto. Os proponentes da hipótese do impacto do Dryas recente adicionaram uma terceira possibilidade, que o evento de impacto em si contribuiu diretamente para as extinções através de efeitos imediatos como incêndios, destruição de habitat e perturbação climática súbita, possivelmente dando o golpe final em populações de megafauna que já estavam sob estresse devido a mudanças climáticas e pressão de caça. Eles apontam para o fato de que o momento de muitas extinções parece coincidir aproximadamente com o início do Dryas recente, sugerindo uma conexão causal. Os críticos respondem que o timing preciso das extinções é, na verdade, bastante complicado e varia significativamente de região para região e de espécie para espécie. Algumas extinções parecem ter ocorrido antes do Dryas recente, outras durante, e algumas depois. Datação por radiocarbono de ossos de megafauna extinta mostra uma variedade de idades finais, sugerindo um processo de extinção prolongado e variável, em vez de um único evento catastrófico. Além disso, a megafauna em diferentes continentes teve destinos diferentes, com extinções mais severas nas Américas e Austrália do que na África e Ásia, um padrão que é mais fácil de explicar pela hipótese da caça excessiva, já que a megafauna africana e asiática havia coevoluído com humanos e havia desenvolvido comportamentos de evitação, enquanto a megafauna das Américas e Austrália encontrou humanos pela primeira vez e era ingênua aos perigos que eles representavam. À medida que o debate sobre o Dryas recente continuava,
tornou-se claro que nenhuma explicação única e simples poderia capturar toda a complexidade do evento. A realidade, como frequentemente acontece na ciência, é provavelmente mais nuançada que qualquer teoria individual sugere. É provável que múltiplos fatores interagiram de maneiras complexas para produzir as mudanças dramáticas observadas há cerca de 12.800 anos. Mudanças nas correntes oceânicas, variações na atividade solar, flutuações nos gases de efeito estufa, mudanças na cobertura de vegetação e gelo e, possivelmente, contribuições extraterrestres podem todos ter desempenhado papéis em diferentes graus. Uma abordagem mais moderna para entender o Dryas recente reconhece que o sistema climático da Terra é complexo e altamente interconectado, com múltiplos componentes que podem se influenciar mutuamente e criar retroalimentações que amplificam mudanças iniciais. Pequenas perturbações podem, em certas circunstâncias, desencadear mudanças muito maiores se os sistemas estiverem em estados próximos a pontos de inflexão críticos. O período no final da última era do gelo, quando vastas quantidades de gelo estavam derretendo, as correntes oceânicas estavam se reorganizando e a distribuição de vegetação estava mudando rapidamente, pode ter sido exatamente tal período de instabilidade, onde o sistema climático era particularmente sensível a perturbações. Independentemente da causa exata, os efeitos do Dryas recente na vida na Terra foram profundos e duradouros. Vamos agora explorar como o mundo mudou durante esse período de frio súbito e como os seres vivos, desde as plantas mais simples até os mamíferos mais complexos, até os próprios seres humanos, responderam a essa transformação climática dramática. A história do Dryas recente não é apenas sobre o que causou o frio, mas sobre como a vida na Terra enfrentou e eventualmente superou esse desafio. Quando as temperaturas começaram a cair há cerca de 12.800 anos, as mudanças na paisagem foram rápidas e dramáticas. Na Europa, as florestas de bétulas e pinheiros, que haviam começado a se estabelecer durante o aquecimento pós-glacial, recuaram rapidamente. Árvores que haviam levado séculos para colonizar novas áreas morreram em questão de décadas, à medida que os verões se tornaram mais curtos e frios, e os invernos se tornaram mais longos e severos. A tundra e as estepes abertas, dominadas por gramíneas, ciperáceas, musgos e líquens, retornaram a vastas áreas que haviam começado a sustentar vegetação mais diversa. Os registros de pólen preservados em sedimentos de lagos e pântanos fornecem um registro notavelmente detalhado dessas mudanças na vegetação. Ao perfurar verticalmente através de sedimentos acumulados, os cientistas podem coletar núcleos que contêm camadas depositadas ao longo de milhares de anos. O pólen das plantas circundantes cai no lago ou pântano e é preservado nas camadas de sedimento. Ao identificar e contar os grãos de pólen em diferentes camadas, os paleobotânicos podem reconstruir como a vegetação mudou ao longo do tempo. Esses registros mostram que, no início do Dryas recente, houve um declínio abrupto no pólen de árvores e um aumento correspondente no pólen de plantas herbáceas e arbustos de clima frio. Na América do Norte, mudanças similares ocorreram. As florestas de coníferas, que haviam começado a se expandir para o norte à medida que o gelo recuava, pararam seu avanço ou até recuaram. Nas latitudes mais altas, a tundra ártica se expandiu. Nas latitudes médias, as estepes e pradarias dominaram. A vegetação em muitas regiões se tornou mais esparsa e menos diversificada, refletindo o retorno de condições mais frias e secas. Essas mudanças na vegetação não eram apenas respostas passivas ao clima, elas também influenciavam o clima através de retroalimentações. Áreas cobertas por floresta absorvem mais luz solar do que áreas cobertas por gramíneas ou neve. Então, a perda de florestas pode ter contribuído para resfriamento adicional ao aumentar o albedo, ou refletividade, da superfície da Terra. Para os herbívoros, que dependiam da vegetação para sobreviver, essas mudanças tiveram consequências profundas. Espécies adaptadas a ambientes de floresta ou floresta mista enfrentaram habitats reduzidos. Espécies adaptadas a ambientes abertos de estepe, como os mamutes e bisões, podem ter se beneficiado inicialmente do retorno de paisagens abertas, mas mesmo elas enfrentaram desafios à medida que a produtividade geral da vegetação diminuía sob condições mais frias. Os mamutes, aquelas criaturas icônicas das eras glaciais, haviam sobrevivido a múltiplas oscilações climáticas ao longo de milhões de anos.
Eles eram altamente adaptados ao frio, com seus pelos espessos, suas presas úteis para afastar a neve e seus sistemas digestivos capazes de processar as gramíneas duras das estepes. Durante a maior parte do Dryas recente, os mamutes continuaram a vagar pelas estepes do norte e suas populações, embora sob pressão, permaneceram viáveis em muitas regiões. No entanto, os mamutes não estavam apenas enfrentando mudanças climáticas, eles também estavam sob pressão crescente de um predador particularmente eficiente e adaptável: os seres humanos. Por volta da época do Dryas recente, os humanos haviam se espalhado por quase todos os continentes habitáveis. Na América do Norte, as populações de caçadores-coletores, particularmente aquelas associadas à cultura Clovis, conhecida por suas distintas pontas de lança de pedra finamente trabalhadas, haviam se tornado especializadas em caçar grandes herbívoros, incluindo mamutes e mastodontes. A caça de um mamute não era tarefa trivial. Um mamute adulto era um animal formidável, capaz de se defender vigorosamente contra predadores. Seus longos pelos podiam esconder músculos poderosos e um golpe de suas presas ou tromba poderia facilmente matar um humano. No entanto, os caçadores humanos paleolíticos haviam desenvolvido táticas sofisticadas. Eles caçavam em grupos coordenados, usando conhecimento detalhado do comportamento animal, do terreno e das estações. Eles aprenderam a se aproximar de manadas cautelosamente, a identificar indivíduos vulneráveis como jovens, doentes ou idosos, e a trabalhar juntos para separar o alvo escolhido do resto da manada. As armas que eles usavam eram obras-primas de tecnologia paleolítica. As pontas Clovis, feitas de pedra lascada com extrema habilidade, eram simétricas, afiadas e fortes. Elas eram fixadas a hastes de madeira com resina e tendões para criar lanças. Algumas culturas também usavam atlatlos, ou propulsores de lança, dispositivos que efetivamente estendiam o braço do atirador e permitiam que lanças fossem arremessadas com maior velocidade e força. Uma lança bem colocada, atingindo órgãos vitais, poderia eventualmente derrubar até mesmo um mamute, embora o animal ferido pudesse levar horas ou até dias para sucumbir. Os caçadores então seguiam o animal ferido até que ele enfraquecesse o suficiente para ser abordado com segurança para o abate final. Um único mamute abatido fornecia recursos imensos. A carne podia alimentar um grupo inteiro por semanas. A gordura era particularmente valiosa, fornecendo calorias densas essenciais para sobreviver em climas frios. Os ossos longos podiam ser quebrados para acessar a medula nutritiva. As peles forneciam material para roupas, abrigos e recipientes. Os ossos, presas e tendões eram transformados em ferramentas, armas e cordas. Praticamente todas as partes do animal eram utilizadas. Dado o valor imenso de um mamute caçado, não é surpreendente que os humanos paleolíticos investissem esforço significativo na caça desses gigantes. A questão de quanto os humanos contribuíram para a extinção da megafauna do Pleistoceno permanece debatida, mas há evidências crescentes de que a caça humana foi pelo menos um fator contribuinte significativo, particularmente nas Américas. Modelos computacionais mostraram que mesmo níveis modestos de caça por uma população humana em expansão poderiam levar à extinção de espécies de vida longa e reprodução lenta como os mamutes em alguns milhares de anos, especialmente se essas populações já estivessem sob estresse de mudanças climáticas e de habitat. Os mastodontes, os primos dos mamutes que preferiam habitats mais florestados, podem ter sido particularmente vulneráveis durante o Dryas recente. À medida que as florestas recuavam e seus habitats preferidos diminuíam, as populações de mastodontes teriam se tornado mais fragmentadas e isoladas. Populações pequenas e isoladas são mais vulneráveis à extinção de eventos aleatórios, consanguinidade e pressão de caça. Evidências fósseis sugerem que os mastodontes se extinguiram na América do Norte no final do Dryas recente ou logo depois, por volta de 10 mil anos atrás. Os esmilodontes, os tigres dentes de sabre, também enfrentavam desafios multiplicados. Como predadores de topo especializados em caçar grandes herbívoros, os esmilodontes dependiam de presas abundantes para sobreviver. À medida que as populações de megafauna herbívora declinavam devido à combinação de mudanças climáticas, perda de habitat e caça humana, os esmilodontes encontravam cada vez menos presas disponíveis. Além disso, os esmilodontes podem ter enfrentado competição crescente dos próprios humanos pelas carcaças de
grandes herbívoros. Evidências de locais como o Rancho La Brea sugerem que os esmilodontes frequentemente se alimentavam de carcaças, possivelmente atraídos por animais presos em poços de alcatrão. Se os humanos também estavam explorando essas fontes de alimento, o conflito era inevitável. A anatomia especializada dos esmilodontes, com suas longas presas em forma de sabre, era perfeita para caçar as grandes presas lentas do Pleistoceno, mas pode ter se tornado uma desvantagem à medida que essas presas desapareciam e presas menores e mais ágeis se tornavam relativamente mais importantes. Felinos menores e mais ágeis como pumas e leões modernos eram possivelmente mais adaptáveis às mudanças nas condições. Os esmilodontes se extinguiram na América do Norte e do Sul no final do Pleistoceno, com as últimas populações desaparecendo há cerca de 10 mil anos. Os lobos terríveis, os canis de Rus, enfrentaram um destino similar. Apesar de seu sucesso durante a maior parte do Pleistoceno, quando eram um dos carnívoros mais comuns da América do Norte, os lobos terríveis se extinguiram, enquanto seus parentes próximos, os lobos cinzentos, sobreviveram. Pesquisas genéticas recentes mostraram que os lobos terríveis eram, na verdade, mais distantes geneticamente dos lobos cinzentos do que se pensava anteriormente, representando uma linhagem separada que havia divergido milhões de anos antes. Essa diferença genética pode ter refletido diferenças ecológicas sutis, mas importantes, que tornaram os lobos terríveis menos adaptáveis às mudanças rápidas do final do Pleistoceno. Os lobos cinzentos, com sua maior flexibilidade de dieta e comportamento, conseguiram sobreviver à transição para o Holoceno, enquanto os lobos terríveis não. O urso de cara curta, aquele gigante formidável que podia erguer-se a alturas de mais de 3 metros, também desapareceu no final do Pleistoceno. A extinção dos ursos de cara curta é particularmente intrigante, porque os ursos, como grupo, tendem a ser adaptáveis e generalistas, capazes de comer uma grande variedade de alimentos, desde plantas até carne. No entanto, análises de isótopos estáveis em ossos de ursos de cara curta sugerem que eles eram carnívoros mais especializados do que os ursos modernos, dependendo fortemente de carne, talvez obtida tanto por caça quanto por roubar carcaças de outros predadores. Esse alto nível de carnivoria pode ter tornado os ursos de cara curta particularmente vulneráveis ao declínio na megafauna herbívora. Nas pradarias e estepes da América do Norte, outros gigantes também estavam desaparecendo. Os bisões de chifres longos, uma espécie de bisão com chifres que podiam ter mais de 2 metros de ponta a ponta, muito maiores que os dos bisões modernos, se extinguiram. Os cavalos, que haviam evoluído na América do Norte ao longo de milhões de anos, desapareceram completamente do continente, não retornando até serem reintroduzidos pelos europeus milhares de anos depois. Os camelos, que também se originaram na América do Norte, se extinguiram em sua terra natal, sobrevivendo apenas nas linhagens que haviam migrado para a Ásia e evoluído nos camelos e dromedários modernos, e na América do Sul nas linhagens que se tornaram lhamas, alpacas, guanacos e vicunhas. Na América do Sul, a devastação da megafauna foi igualmente dramática. As preguiças gigantes terrestres que haviam sido tão diversas e bem-sucedidas desapareceram uma após a outra. O megatério, aquele gigante de 6 metros de comprimento, deixou seus últimos vestígios em depósitos datados de cerca de 10 mil anos atrás. Os gliptodontes, com suas impressionantes armaduras ósseas, também se extinguiram, deixando apenas seus parentes menores, os tatus modernos, como remanescentes de sua outrora diversa família. Os toxodontes, os macrauquênias, com seus focinhos em forma de tromba curta, os esmilodones sul-americanos, todos desapareceram num período relativamente curto no final do Pleistoceno e início do Holoceno. Enquanto isso, nas estepes da Eurásia, a história era um pouco diferente. Os mamutes lanudos continuaram a sobreviver em grande parte da Sibéria durante todo o Dryas recente e além, persistindo em algumas regiões até cerca de 4 mil anos atrás, em pequenas ilhas árticas como a ilha Wrangel. Os rinocerontes lanudos também sobreviveram por mais tempo na Eurásia do que muita da megafauna das Américas, embora eventualmente também se extinguissem por volta do final do Dryas recente ou pouco depois. Os bisões das estepes continuaram a prosperar, eventualmente evoluindo nos bisões europeus ou wisents, que sobrevivem até hoje, embora em números muito reduzidos.
Por que a megafauna eurasiana se saiu um pouco melhor do que a megafauna das Américas? Várias explicações foram propostas. Uma é que a megafauna eurasiana havia coevoluído com os humanos por centenas de milhares de anos e, portanto, havia desenvolvido comportamentos e adaptações para lidar com a predação humana. Quando os humanos modernos chegaram à Europa, os animais lá já conheciam hominídeos como os neandertais e os erectus, e não eram ingênuos aos perigos que bípedes inteligentes representavam. Em contraste, quando os humanos chegaram às Américas, a megafauna lá nunca havia encontrado bípedes caçadores antes e não tinha o medo instintivo que poderia ter aumentado suas chances de sobrevivência. Outra explicação é que as mudanças climáticas e de habitat podem ter sido menos severas ou disruptivas em partes da Eurásia do que nas Américas. A geografia também desempenhou um papel. Na Eurásia, há uma extensa zona contínua de estepes e tundra que se estende do leste ao oeste, permitindo que os animais migrassem longitudinalmente para seguir habitats preferidos à medida que os climas mudavam. Nas Américas, a orientação norte-sul dos continentes e a presença de cadeias montanhosas e outras barreiras geográficas podem ter dificultado tais migrações, levando a uma maior fragmentação de populações e maior vulnerabilidade à extinção. Para os humanos vivendo durante o Dryas recente, as mudanças dramáticas no clima e na disponibilidade de recursos exigiram adaptações significativas. Na Europa, arqueólogos identificaram mudanças nos padrões de assentamento e nas estratégias de subsistência que coincidem com o período frio. As culturas do Paleolítico Superior, que haviam prosperado durante o período anterior de aquecimento, tiveram que ajustar suas estratégias. Sítios arqueológicos mostram um aumento na exploração de recursos mais diversos, incluindo peixes, aves aquáticas e recursos vegetais, além da caça de mamíferos terrestres. Essa diversificação pode ter sido uma resposta à diminuição da abundância ou previsibilidade dos grandes herbívoros. No Oriente Médio, uma região conhecida como o Levante, que engloba partes modernas de Israel, Palestina, Jordânia, Líbano e Síria, o Dryas recente coincide com mudanças culturais particularmente significativas. Antes do Dryas recente, durante o período Natufiense antigo, as pessoas na região haviam começado a estabelecer assentamentos mais permanentes. Eles construíam estruturas circulares de pedras semi-subterrâneas com tetos de galhos e barro. Eles coletavam intensivamente cereais selvagens como trigo e cevada que cresciam naturalmente na região. Evidências de ferramentas de moagem de pedra, incluindo morteiros e pilões, mostram que eles processavam esses grãos em farinha. Eles caçavam gazelas e outros animais, mas também começaram a explorar recursos alimentares mais diversos. Alguns pesquisadores argumentam que essas comunidades natufienses antigas estavam no limiar do que viria a se tornar a agricultura, experimentando com a coleta intensiva e possivelmente até o cultivo inicial de plantas. No entanto, quando o Dryas recente começou e as condições se tornaram mais frias e secas, os cereais selvagens tornaram-se menos abundantes. A evidência arqueológica sugere que durante o período Natufiense final, que corresponde aproximadamente ao Dryas recente, muitos dos assentamentos permanentes foram abandonados ou tornaram-se menos permanentemente ocupados. As pessoas parecem ter voltado a estilos de vida mais móveis, seguindo recursos à medida que se tornavam disponíveis sazonalmente. Essa reversão temporária para maior mobilidade durante o Dryas recente é significativa porque mostra como as populações humanas responderam a mudanças ambientais rápidas, ajustando suas estratégias. No entanto, a experiência de sedentarismo e coleta intensiva durante o Natufiense antigo não foi esquecida. Quando o Dryas recente terminou e condições mais quentes e úmidas retornaram, as pessoas do Levante rapidamente reestabeleceram assentamentos permanentes e intensificaram ainda mais suas práticas de coleta e cultivo de cereais. Em poucos séculos após o fim do Dryas recente, por volta de 10.500 anos atrás, verdadeiras comunidades agrícolas emergiram, cultivando deliberadamente trigo, cevada e outras culturas domesticadas. Essa transição marca o início do Neolítico, ou Nova Idade da Pedra, e representa uma das mudanças mais profundas na história humana. Alguns pesquisadores argumentaram que o Dryas recente pode ter, na verdade, acelerado o desenvolvimento da agricultura.
A hipótese é que quando as pessoas haviam se acostumado a coletar intensivamente cereais selvagens abundantes e estabelecer assentamentos permanentes, o estresse climático do Dryas recente criou um incentivo para encontrar maneiras de aumentar e estabilizar o suprimento de alimentos, cultivar deliberadamente cereais, selecionar sementes de plantas com características desejáveis e plantar essas sementes em locais preparados pode ter surgido como uma estratégia de gerenciamento de risco, uma maneira de garantir produção de alimentos mesmo quando os recursos selvagens se tornavam menos confiáveis. Quando as condições melhoraram após o Dryas recente, essas práticas proto-agrícolas se intensificaram rapidamente, levando à agricultura completa. Em outras partes do mundo, os humanos responderam ao Dryas recente de diferentes maneiras, baseadas em suas circunstâncias locais. Em algumas regiões, o impacto pode ter sido menos severo e as pessoas continuaram seus modos de vida de caçadores-coletores com relativamente poucas mudanças. Em outras regiões, mudanças climáticas significativas podem ter forçado migrações, conflitos sobre recursos decrescentes ou inovações tecnológicas e sociais. A capacidade dos humanos de se adaptar a mudanças ambientais rápidas, em contraste com muitas outras espécies de grande porte que se extinguiram, provavelmente reside em várias características-chave de nossa espécie. Primeiro, os humanos são extraordinariamente flexíveis em sua dieta. Embora nossos ancestrais provavelmente preferissem carne de grandes herbívoros quando disponível, eles podiam sobreviver com uma enorme variedade de alimentos, desde raízes e tubérculos até nozes e sementes, frutas, vegetais de folhas, insetos, peixes, mariscos, aves, ovos, pequenos mamíferos e praticamente qualquer coisa remotamente comestível. Essa flexibilidade dietética proporcionava resiliência quando qualquer recurso específico tornava-se escasso. Segundo, os humanos possuem inteligência sofisticada e capacidade de planejamento. Podemos antecipar condições futuras, armazenar alimentos para períodos de escassez, desenvolver novas ferramentas e técnicas quando necessário e transmitir conhecimento através de gerações, através da linguagem e da cultura. Essa capacidade de inovação cultural se acumula ao longo do tempo, permitindo que cada geração construa sobre as inovações da anterior. Terceiro, os humanos são altamente sociais e cooperativos. Vivemos em grupos onde indivíduos compartilham alimentos, cuidam uns dos outros durante doenças ou lesões, cooperam na caça e coleta e defendem-se mutuamente de ameaças. Essa cooperação e compartilhamento criam redes de segurança que ajudam os indivíduos e grupos a sobreviver períodos difíceis. Por fim, os humanos são geograficamente móveis e adaptáveis a uma ampla gama de ambientes. Ao longo de dezenas de milhares de anos, os humanos se espalharam da África para quase todos os ecossistemas terrestres do planeta, desde desertos a florestas tropicais, das estepes geladas às ilhas tropicais. Essa capacidade de adaptar-se a novos ambientes e criar nichos culturais em praticamente qualquer lugar significava que, à medida que as condições mudavam em uma região, as pessoas podiam migrar para novas áreas ou ajustar suas práticas para lidar com as novas condições. Enquanto os humanos se adaptavam e os grandes mamíferos lutavam, outros elementos da fauna do Dryas recente estavam seguindo seus próprios caminhos. As espécies menores de mamíferos, aquelas que pesavam menos de 5 quilos, em grande parte sobreviveram ao Dryas recente e às extinções do final do Pleistoceno sem perdas significativas. Roedores, lagomorfos como coelhos e lebres, pequenos carnívoros como doninhas e furões, e insetívoros como musaranhos continuaram a prosperar. Sua sobrevivência contrasta marcadamente com o destino da megafauna e fornece pistas importantes sobre quais características promovem resiliência a mudanças climáticas rápidas e outros estresses ambientais. Espécies menores geralmente têm várias vantagens em tempos de mudanças ambientais rápidas. Elas requerem menos alimento absoluto, embora proporcionalmente ao seu tamanho possam precisar comer frequentemente devido a taxas metabólicas mais altas. Elas podem encontrar refúgio em espaços pequenos como tocas, fendas ou vegetação densa, fornecendo isolamento contra extremos de temperatura. Elas geralmente têm ciclos de vida mais curtos e taxas reprodutivas mais altas, permitindo que suas populações
populações se recuperem rapidamente de declínios e se adaptem evolutivamente mais rápido a novas condições. E muitas espécies pequenas são generalistas, que podem comer uma variedade de alimentos e ocupar uma variedade de micro-habitats, proporcionando flexibilidade quando as condições mudam. Os pássaros, como classe, também em grande parte sobreviveram ao Dryas recente. Algumas espécies individuais podem ter se extinguido, mas as ordens principais de aves não sofreram as perdas catastróficas vistas entre os grandes mamíferos. A capacidade de voar conferia às aves uma vantagem significativa, permitindo que elas migrassem rapidamente em resposta a mudanças de condições e acessassem recursos distribuídos por grandes áreas. As aves aquáticas, aves de rapina, aves canoras e outras continuaram a diversificar-se durante a transição do Pleistoceno para o Holoceno. Nos oceanos, os efeitos do Dryas recente eram complexos e variavam por região. Uma das mudanças mais significativas estava na circulação oceânica, particularmente no Atlântico Norte. Como discutido anteriormente, a teoria tradicional para o Dryas recente sugere que a circulação termoalina, que transporta calor para o norte no Atlântico, foi interrompida ou significativamente desacelerada. Evidências oceanográficas de sedimentos marinhos apoiam a ideia de que houve mudanças importantes nas correntes oceânicas durante este período. Os sedimentos do fundo do oceano contêm restos de minúsculos organismos marinhos chamados foraminíferos, ou fórons. Esses são protistas unicelulares, alguns planctônicos vivendo nas águas superficiais e outros bentônicos vivendo no fundo do oceano, que constroem conchas intrincadas de carbonato de cálcio. Quando morrem, suas conchas afundam e se acumulam nos sedimentos. Diferentes espécies de foraminíferos preferem diferentes condições de temperatura, salinidade e nutrientes. Então, ao identificar quais espécies estão presentes em diferentes camadas de sedimento, os paleoceanógrafos podem inferir as condições oceânicas do passado. Análises de isótopos de oxigênio nas conchas dos foraminíferos fornecem informações adicionais. A proporção de isótopos de oxigênio, 18 para oxigênio 18 na água do mar e nas conchas formadas nessa água, varia com a temperatura e com a quantidade de água aprisionada no gelo. Medindo essas proporções em conchas de diferentes idades, os cientistas podem reconstruir tanto as temperaturas oceânicas do passado quanto o volume de gelo global. Esses dados mostram que, durante o Dryas recente, as temperaturas da superfície do mar no Atlântico Norte eram significativamente mais frias do que no período imediatamente anterior ou posterior. Outros indicadores de mudanças na circulação oceânica incluem a distribuição de isótopos de carbono, que refletem a mistura de diferentes massas de água, e a presença de detritos transportados por gelo, fragmentos de rochas transportados por icebergs flutuantes e depositados no fundo do oceano quando o gelo derrete. Camadas ricas em detritos transportados por gelo em sedimentos do Atlântico Norte indicam períodos quando grandes quantidades de icebergs estavam sendo liberadas das geleiras costeiras, eventos conhecidos como eventos Heinrich. Um desses eventos parece coincidir aproximadamente com o início do Dryas recente. As mudanças nas correntes oceânicas e temperaturas da água teriam afetado os ecossistemas marinhos. Águas mais frias na superfície do Atlântico Norte teriam afetado a produtividade de fitoplâncton, os organismos fotossintetizantes microscópicos que formam a base da cadeia alimentar marinha. Mudanças na circulação poderiam ter alterado os padrões de nutrientes, afetando onde e quando as florações de fitoplâncton ocorriam. Essas mudanças na base da cadeia alimentar teriam reverberado através de todo o ecossistema, afetando zooplâncton, peixes, mamíferos marinhos e aves marinhas. No entanto, ao contrário das extinções dramáticas de grandes mamíferos terrestres, não há evidências de extinções em massa na fauna marinha durante o Dryas recente. Os oceanos, com suas vastas extensões tridimensionais e relativa estabilidade de temperatura em comparação com ambientes terrestres, forneciam refúgio onde a vida marinha podia se ajustar a mudanças de condições migrando para diferentes profundidades ou latitudes. Além disso, muitas espécies marinhas têm distribuições geográficas muito amplas, tornando menos provável que mudanças em qualquer região particular causassem extinção global de uma espécie. De volta à Terra, nem todos os efeitos do Dryas recente eram negativos para a vida. Como em todas as grandes mudanças ambientais, havia vencedores além de perdedores. Algumas espécies adaptadas ao frio que haviam estado em retração durante o aquecimento pós-glacial receberam um respiro temporário durante o Dryas recente.
Plantas de clima frio, como a própria Dryas octopetala, expandiram seus territórios novamente. Animais adaptados ao frio, como a lebre ártica, o lemingue e a coruja das neves, mantiveram ou expandiram populações que haviam estado declinando durante o aquecimento anterior. Para algumas espécies, o Dryas recente pode ter representado a última época de abundância antes de serem relegadas aos extremos árticos onde sobrevivem hoje. O boi almiscarado, um grande herbívoro coberto de pelos longos e ondulados que formam uma saia quase tocando o chão, havia sido amplamente distribuído pelas estepes da Eurásia e América do Norte durante o Pleistoceno. Durante o Dryas recente, os bois almiscarados ainda vagavam por regiões relativamente ao sul. No entanto, à medida que o clima aqueceu após o Dryas recente e as florestas se expandiram, os bois almiscarados foram gradualmente confinados às regiões árticas mais ao norte, onde seus parentes sobrevivem até hoje no norte do Canadá e na Groenlândia. A rena, ou caribu, como é conhecido na América do Norte, é outro sobrevivente da era glacial. Altamente adaptadas ao frio, com pelos densos, cascos largos adequados para andar na neve e a capacidade de digerir líquens e outras vegetações de tundra pobres em nutrientes, as renas eram e continuam sendo um componente importante dos ecossistemas árticos. Durante o Dryas recente, as renas provavelmente prosperaram à medida que os habitats de tundra se expandiram. Elas também eram e continuam sendo um importante recurso para os humanos que vivem nas regiões do norte, fornecendo carne, peles, ossos e tendões. Várias culturas humanas, particularmente na Eurásia, eventualmente domesticaram as renas, criando relacionamentos mutualistas que continuam até hoje. Conforme o Dryas recente progrediu, através de seus 1.200 anos de existência, a paisagem global foi se estabilizando em um novo equilíbrio frio. As geleiras que haviam parado de recuar ou até avançaram ligeiramente no início do período mantiveram posições relativamente estáveis. A vegetação ajustou-se às novas condições, com zonas de tundra, estepe e floresta boreal estabelecendo-se em configurações estáveis. As populações animais, tanto as que estavam prosperando quanto as que estavam declinando, encontraram novos equilíbrios. Para os humanos que viveram todas suas vidas durante o Dryas recente, várias gerações nasceram, viveram e morreram durante esse período frio, as condições podem ter parecido simplesmente a maneira normal como o mundo era. Eles não sabiam que seus bisavós haviam vivido em um mundo mais quente, assim como não podiam antecipar que seus bisnetos viveriam novamente em condições mais quentes. Eles simplesmente adaptaram suas vidas às realidades do mundo como o encontravam, caçando, coletando, criando ferramentas, contando histórias, criando filhos e eventualmente morrendo, suas vidas individuais, pequenas marcas na vasta extensão do tempo, mas coletivamente carregando a tocha da civilização humana através de um período desafiador para emergir no outro lado. Então, há aproximadamente 11.600 anos, o mundo mudou novamente. Da mesma forma súbita e dramática que havia começado, o Dryas recente terminou. Em um período que pode ter sido tão curto quanto uma década, as temperaturas saltaram de volta para níveis mais quentes. O aquecimento foi rápido e substancial, com as temperaturas na Groenlândia aumentando em cerca de 10 graus Celsius em menos de 50 anos. Possivelmente em menos de 10 anos, com base nas evidências mais precisas dos núcleos de gelo. Essa taxa de mudança de temperatura é uma das mais rápidas já registradas no registro paleoclimático. O que causou o fim abrupto do Dryas recente? A explicação mais aceita envolve novamente mudanças nas correntes oceânicas. De acordo com essa teoria, seja qual for o fator que interrompeu ou desacelerou a circulação termoalina no início do Dryas recente, eventualmente foi superado. Possivelmente, a fonte de água doce que havia diluído o Atlântico Norte secou à medida que os lagos glaciais se drenavam completamente ou encontravam novas rotas de drenagem. Alternativamente, mudanças graduais em outros fatores como a cobertura de gelo, vegetação ou concentrações de gases de efeito estufa podem ter eventualmente empurrado o sistema climático de volta para um estado onde a circulação termoalina reiniciou. Uma vez que a circulação termoalina reiniciou, ela teria rapidamente transportado calor tropical de volta para o Atlântico Norte, causando o aquecimento rápido observado nos registros.
Esse aquecimento teria desencadeado uma cascata de mudanças adicionais, incluindo recuo das geleiras, redução da cobertura de gelo marinho, expansão de florestas e mudanças nos padrões de precipitação, todas reforçando o aquecimento inicial em um ciclo de retroalimentação positiva. Esse tipo de transição rápida entre estados climáticos estáveis é característica de sistemas complexos próximos a pontos de inflexão, e o sistema climático da Terra exibe precisamente esse tipo de comportamento em várias escalas de tempo. O fim do Dryas recente marca o início oficial do Holoceno, a época geológica atual na qual ainda vivemos. O Holoceno é caracterizado por um clima relativamente estável e quente em comparação com as oscilações dramáticas do Pleistoceno. Essa estabilidade climática do Holoceno foi crucial para o desenvolvimento da civilização humana como a conhecemos. É difícil construir sociedades complexas, cidades e impérios quando o clima está mudando dramaticamente a cada 1000 anos. A relativa previsibilidade do clima do Holoceno permitiu o desenvolvimento e aperfeiçoamento da agricultura, que por sua vez permitiu populações humanas densas e assentamentos permanentes, que por sua vez levaram ao desenvolvimento de especialização ocupacional, comércio, escrita, governos organizados e todas as outras características das civilizações complexas. Nos primeiros séculos e milênios após o fim do Dryas recente, o mundo foi transformado rapidamente. As geleiras que haviam coberto vastas áreas da América do Norte e Europa continuaram seu recuo, eventualmente desaparecendo de todos, exceto das montanhas mais altas e das regiões árticas da Groenlândia e Antártica. À medida que o gelo derretia, ele liberava enormes volumes de água nos oceanos, causando o nível do mar a subir mais de 100 metros ao longo de vários milhares de anos. Esse aumento do nível do mar inundou as plataformas continentais, transformando áreas que haviam sido planícies costeiras em fundo oceânico. A ponte de terra de Bering, que havia conectado a Ásia e a América do Norte durante os períodos glaciais e permitido a migração de animais e humanos entre os continentes, foi submersa pelo mar crescente, criando o Estreito de Bering que existe hoje. Doggerland, a vasta região de planícies que conectava a Grã-Bretanha à Europa continental, foi gradualmente inundada, eventualmente separando a Grã-Bretanha como uma ilha. Milhares de quilômetros quadrados de terras costeiras foram perdidos conforme o oceano avançava. Para as pessoas vivendo nas regiões costeiras durante esse período, a transgressão marinha foi sem dúvida uma realidade importante, forçando migrações continentais à medida que terras ancestrais eram consumidas pelo mar crescente. É tentador especular se memórias dessas inundações costeiras graduais, mais inexoráveis, podem ter contribuído para as várias histórias de dilúvio que aparecem em mitologias ao redor do mundo. Enquanto a escala de tempo do aumento do nível do mar pós-glacial, dezenas de centímetros por século na maioria das regiões, era muito lenta para ser percebida em uma única vida humana, ao longo de múltiplas gerações as mudanças teriam sido perceptíveis e memórias de terras perdidas poderiam ter sido preservadas em tradições orais. Naturalmente, as histórias de dilúvio também podem ter se originado de eventos de inundação mais súbitos, como o rompimento de represas de lagos glaciais, tsunamis ou inundações fluviais excepcionais, então a conexão com o aumento do nível do mar pós-glacial permanece especulativa. À medida que o clima aquecia após o Dryas recente, a vegetação mudou dramaticamente. As vastas estepes e tundras do Pleistoceno foram largamente substituídas por florestas. Na Europa, florestas de carvalhos, olmos, tílias, freixos e outras árvores decíduas se espalharam para o norte, substituindo as florestas boreais de pinheiros e bétulas, que por sua vez haviam substituído a tundra. Na América do Norte, padrões similares se desenvolveram, com florestas decíduas temperadas expandindo para o norte e substituindo biomas mais adaptados ao frio. Essas mudanças na vegetação foram rastreadas em detalhes pelos paleobotânicos, estudando núcleos de pólen de lagos e pântanos. Os registros de pólen mostram uma sucessão clara de zonas de vegetação movendo-se para o norte à medida que o clima aquecia. A taxa de expansão para o norte de diferentes espécies de árvores variou, com algumas espécies migrando mais rapidamente que outras. Essa migração diferencial criou comunidades de plantas temporariamente sem análogos modernos, combinações de espécies que não existem juntas hoje.
A expansão das florestas teve consequências profundas para as paisagens abertas e para os animais adaptados a elas. Os mamutes remanescentes e outros animais de estepe viram seus habitats preferidos diminuírem continuamente. Cada vez mais, eles foram empurrados para refúgios fragmentados nas regiões mais ao norte ou em bolsões de habitat adequado isolados por florestas circundantes. Populações pequenas e isoladas são vulneráveis à extinção de endogamia, eventos aleatórios e pressões continuadas de mudança climática e caça humana. Os mamutes lanudos deixaram seus últimos vestígios em diferentes lugares em diferentes momentos, dependendo das condições locais. Na maior parte de sua distribuição, eles desapareceram por volta de 10 mil anos atrás, apenas alguns séculos após o fim do Dryas recente. No entanto, em algumas regiões remotas do Ártico, pequenas populações persistiram por mais tempo. Na península de Taimyr, na Sibéria Central, mamutes sobreviveram até cerca de 9.500 anos atrás. Na ilha São Paulo, no Mar de Bering, mamutes anões, uma população insular que havia evoluído tamanho corporal reduzido conforme o esperado pela regra da ilha, sobreviveram até cerca de 5.500 anos atrás. E na ilha Wrangel, no Oceano Ártico, ao norte da Sibéria, uma população relíquia de mamutes sobreviveu até aproximadamente 4.000 anos atrás, na época em que as pirâmides do Egito já haviam sido construídas e civilizações letradas floresciam no Oriente Médio. A sobrevivência prolongada dos mamutes da ilha Wrangel é particularmente notável. Esses mamutes estavam completamente isolados dos continentes e de humanos por milhares de anos. Análises genéticas de seus restos mostram que a população passou por um gargalo genético severo, levando à reduzida diversidade genética. Apesar desses desafios, a população persistiu por milhares de anos antes de finalmente se extinguir por razões que permanecem debatidas, mas que podem ter incluído mudanças ambientais locais, endogamia ou possivelmente a eventual chegada de humanos na ilha. O desaparecimento final dos mamutes simboliza o fim de uma era. Essas criaturas magníficas, que haviam sido tão características das paisagens glaciais e que haviam coexistido com os humanos durante dezenas de milhares de anos, finalmente desapareceram, deixando apenas os elefantes modernos como seus parentes sobreviventes, junto com suas imagens nas pinturas rupestres paleolíticas e seus restos preservados no permafrost siberiano. Muitos outros grandes mamíferos seguiram os mamutes na extinção durante os primeiros milênios do Holoceno. Os processos que haviam começado durante o Dryas recente continuaram e intensificaram-se. A combinação de mudanças climáticas, perda e fragmentação de habitats e caça humana provou ser fatal para espécie após espécie. Por volta de 10 mil anos atrás, a maioria da megafauna pleistocênica das Américas havia desaparecido. Na Eurásia, o processo foi um pouco mais prolongado, mas muitas espécies também desapareceram ou tornaram-se muito mais raras e de distribuição limitada. Para os humanos, o início do Holoceno trouxe oportunidades sem precedentes. O clima mais quente e estável, combinado com o conhecimento e experiências acumulados durante as difíceis condições do Pleistoceno, preparou o cenário para inovações transformadoras. A mais importante destas foi o desenvolvimento da agricultura. Várias regiões diferentes ao redor do mundo, cada uma independentemente, desenvolveram práticas agrícolas nos primeiros milênios do Holoceno. Esse desenvolvimento múltiplo e independente sugere que a agricultura era uma resposta amplamente adaptativa às condições pós-glaciais, em vez de uma invenção única e fortuita. No Levante, a região do Oriente Médio onde o aquecimento pós-glacial havia sido interrompido pelo Dryas recente. As pessoas rapidamente retornaram ao sedentarismo e à coleta intensiva de cereais selvagens quando as condições melhoraram. Por volta de 10.500 anos atrás, comunidades do que é chamado de Neolítico pré-cerâmica A estavam cultivando deliberadamente trigo e cevada. Durante os próximos 1000 anos, essas primeiras práticas agrícolas se intensificaram e se espalharam. As plantas cultivadas começaram a mostrar características de domesticação, mudanças em sua estrutura que as tornavam mais úteis para os humanos, mas frequentemente menos capazes de sobreviver na natureza sem assistência humana. O trigo domesticado, por exemplo, desenvolveu espigas que não se dispersam naturalmente quando maduras.
No trigo selvagem, quando as sementes amadurecem, a espiga se quebra facilmente, espalhando as sementes no chão, onde podem germinar na próxima estação. Isso é vantajoso para a planta selvagem, mas inconveniente para humanos que querem colher as sementes, porque as espigas mais maduras e prontas para colher se quebram ao menor toque, perdendo suas sementes no chão. No entanto, variações genéticas naturais ocasionalmente produzem plantas com espigas que permanecem intactas mesmo quando maduras. Na natureza selvagem, essas mutantes estariam em desvantagem porque suas sementes não seriam dispersas eficientemente. Mas quando humanos estavam colhendo cereais, eles naturalmente coletariam desproporcionalmente essas plantas mutantes, porque suas espigas permaneciam intactas durante a colheita. Se as sementes coletadas fossem então plantadas na próxima estação, as plantas com espigas não dispersantes seriam desproporcionalmente representadas e, ao longo de gerações, essa característica se tornaria dominante na população cultivada. Mudanças similares ocorreram em outras culturas. As sementes ficaram maiores, já que humanos selecionavam as maiores sementes para plantar. Os revestimentos das sementes tornaram-se mais finos, facilitando o processamento e a digestão. As plantas tornaram-se mais uniformes em seu tempo de maturação, tornando a colheita mais eficiente. Em cada caso, essas mudanças eram resultado da seleção não intencional ou eventualmente deliberada pelos humanos agricultores, um processo que podemos chamar de evolução dirigida por humanos ou domesticação. Não foram apenas plantas que foram domesticadas. Animais também começaram a ser domesticados durante o início do Holoceno. As cabras e ovelhas foram provavelmente os primeiros animais a serem domesticados no Oriente Médio, por volta de 10.000 anos atrás ou um pouco depois. Evidências de domesticação incluem mudanças na estrutura óssea dos animais, presença de ossos de animais de faixa etária diferentes das que seriam esperadas em populações caçadas, e, eventualmente, presença de ossos de animais em regiões fora de suas distribuições naturais selvagens, indicando que eles haviam sido transportados por humanos. Porcos foram domesticados tanto no Oriente Médio quanto independentemente na China. O gado foi domesticado a partir de urus, grandes bovinos selvagens que vagavam pelas florestas e pastos da Eurásia e norte da África. Os cavalos foram domesticados nas estepes da Ásia Central. Galinhas foram domesticadas a partir de aves selvagens no Sudeste Asiático. Cada uma dessas domesticações expandiu significativamente as capacidades das sociedades humanas, fornecendo fontes confiáveis de carne, leite, couro, lã e, eventualmente, força de tração e transporte. A transição para a agricultura e pastoreio não foi universalmente benéfica ou unidirecional. As primeiras comunidades agrícolas enfrentaram novos desafios. A dependência de um número limitado de culturas domésticas tornava as populações vulneráveis a falhas de colheita devido a secas, pragas ou doenças. A vida sedentária e assentamentos mais densos criavam condições onde doenças infecciosas podiam se espalhar mais facilmente. A proximidade estreita com animais domesticados eventualmente levou à transmissão zoonótica de doenças de animais para humanos, dando origem a muitas as doenças infecciosas que flagelaram as civilizações históricas. Esqueletos de primeiros agricultores frequentemente mostram sinais de nutrição pior e mais doenças do que esqueletos de caçadores-coletores contemporâneos. Apesar desses custos, a agricultura fornecia uma vantagem crucial. Ela permitia densidades populacionais muito maiores. Um pedaço de terra poderia sustentar 10 a 100 vezes mais pessoas se usado para agricultura em vez de caça e coleta. Sociedades agrícolas, portanto, cresceram numericamente, mesmo se os indivíduos podem ter sido em média, menos saudáveis. Ao longo do tempo, os números absolutos tornaram-se decisivos. Comunidades agrícolas expandiam-se, deslocando ou assimilando comunidades de caçadores-coletores. Por volta de 5.000 anos atrás, a agricultura havia se espalhado por grande parte da Eurásia, norte da África e partes das Américas e outras regiões, estabelecendo o padrão dominante de existência humana que persistiria até a Revolução Industrial. As sociedades agrícolas iniciais do Holoceno também desenvolveram outras inovações importantes
importantes. A cerâmica, a arte de modelar argila em recipientes e endurecê-los pelo fogo, foi inventada independentemente em várias regiões. A cerâmica permitia o armazenamento e cozimento de alimentos de maneiras que não eram possíveis com recipientes de couro ou cestas. As primeiras cerâmicas conhecidas datam de cerca de 20 mil anos atrás na China, ainda antes do final do Dryas recente, mas a cerâmica tornou-se generalizada apenas durante o Neolítico em associação com a agricultura. O polimento de ferramentas de pedra, em vez da lascagem que havia caracterizado a tecnologia paleolítica, tornou-se comum no Neolítico. Machados polidos eram mais eficientes para limpar florestas para a agricultura. Eventualmente, a metalurgia foi desenvolvida. O cobre era martelado em formas ou fundido já por volta de 9 mil anos atrás, em algumas regiões. O bronze, uma liga de cobre e estanho, foi desenvolvido por volta de 5 mil anos atrás e fornecia ferramentas e armas superiores. O ferro, ainda mais forte e disponível em minérios mais abundantes, foi dominado por volta de 3 mil anos atrás, inaugurando a Idade do Ferro. A escrita, uma das inovações mais transformadoras da história humana, foi inventada independentemente em várias regiões durante os últimos 5 mil anos. Os sistemas de escrita mais antigos conhecidos são da Mesopotâmia e do Egito, datando de cerca de 5 mil anos atrás. A escrita permitiu a manutenção de registros complexos, a transmissão de conhecimento através de grandes distâncias e tempos, e o desenvolvimento de corpos de conhecimento acumulados e refinados ao longo de gerações. Com a escrita, entramos no período da história registrada, onde podemos não apenas inferir o que aconteceu a partir de evidências arqueológicas, mas realmente ler as palavras de pessoas que viveram há milhares de anos. As primeiras civilizações, com cidades, governos centralizados, sistemas de escrita, comércio de longa distância e monumentos impressionantes, desenvolveram-se em várias regiões durante o meio do Holoceno. A civilização suméria na Mesopotâmia, as civilizações do Vale do Nilo no Egito, a civilização do Vale do Indo no que é hoje o Paquistão e noroeste da Índia, as civilizações da China antiga ao longo do Rio Amarelo e do Rio Yangtze, e as civilizações mesoamericanas, incluindo os Olmecas, Maias e posteriormente os Astecas, todas floresceram durante os últimos 5 mil anos, construindo sobre as fundações agrícolas estabelecidas no início do Holoceno. Cada uma dessas transformações, da domesticação de plantas e animais ao desenvolvimento da escrita e civilizações complexas, foi possibilitada pela estabilidade climática relativa do Holoceno. O contraste com o clima volátil do Pleistoceno, com suas oscilações dramáticas exemplificadas pelo Dryas recente, é marcante. É difícil imaginar a agricultura desenvolvendo-se e se espalhando se o clima estivesse mudando tão rapidamente e dramaticamente quanto aconteceu durante o Pleistoceno. As culturas precisam de estações de crescimento previsíveis. Os assentamentos permanentes requerem ambientes estáveis. O comércio de longa distância depende de rotas e recursos confiáveis. A estabilidade do Holoceno forneceu todas essas condições. No entanto, mesmo o Holoceno não foi perfeitamente estável. Flutuações climáticas menores ocorreram, e algumas tiveram impactos significativos nas sociedades humanas. O período quente medieval, aproximadamente de 900 a 1300 anos atrás, viu temperaturas ligeiramente mais quentes em muitas regiões, permitindo agricultura em áreas previamente marginais, como a Groenlândia, onde colonos nórdicos estabeleceram assentamentos de curta duração. A Pequena Era do Gelo, aproximadamente de 600 a 150 anos atrás, trouxe temperaturas mais frias, especialmente na Europa, levando a colheitas ruins, fomes e agitação social em alguns períodos. Esses eventos, embora significativos, eram minúsculos em magnitude comparados às oscilações do Pleistoceno. A mudança de temperatura durante a Pequena Era do Gelo foi de talvez meio grau a 1 grau Celsius em média global, comparado aos 10 graus ou mais de mudança durante o início ou fim do Dryas recente. A duração também foi diferente. A Pequena Era do Gelo durou séculos, mas mudou gradualmente, enquanto o início e o fim do Dryas recente foram essencialmente instantâneos em termos geológicos, ocorrendo em décadas ou menos. À medida que entramos na Era Moderna, nossa compreensão do Dryas recente e suas causas continua a evoluir. Novas tecnologias e métodos analíticos fornecem constantemente novos dados e insights.
Núcleos de gelo de diferentes locais, núcleos de sedimentos de lagos e oceanos, espeleotemas de cavernas, anéis de árvores, registros de pólen e muitas outras fontes de dados paleoclimáticos estão sendo coletados e analisados. Cada novo conjunto de dados adiciona detalhes ao nosso entendimento e, às vezes, desafia interpretações anteriores. A datação precisa de eventos passados tornou-se cada vez mais sofisticada. A datação por radiocarbono, que revolucionou a arqueologia e a paleoclimatologia quando foi desenvolvida em meados do século XX, foi continuamente refinada. Calibração de datas de radiocarbono contra outras linhas de tempo absolutas, como anéis de árvores, melhora a precisão. Novos métodos de datação, usando diferentes isótopos radioativos, expandem o alcance de períodos que podem ser datados com precisão. Técnicas de contagem de camadas em núcleos de gelo ou varves em sedimentos lacustres fornecem cronologias anuais precisas para alguns registros. Modelos computacionais do sistema climático tornaram-se ferramentas poderosas para testar hipóteses sobre mudanças climáticas passadas. Ao implementar as leis conhecidas da física que governam o movimento atmosférico e oceânico, a transferência de radiação e outros processos climáticos em simulações computacionais, os cientistas podem testar se cenários propostos para eventos como o Dryas recente são fisicamente plausíveis e consistentes com as evidências observadas. Esses modelos têm limitações, é claro, mas eles são constantemente melhorados e forneceram insights importantes sobre os mecanismos de mudanças climáticas abruptas. Um dos avanços recentes mais importantes na compreensão de mudanças climáticas abruptas é o reconhecimento de que o sistema climático pode exibir comportamento de ponto de inflexão. Em sistemas complexos com múltiplas retroalimentações, é possível que pequenas mudanças em parâmetros possam, em certas circunstâncias, desencadear transições rápidas entre diferentes estados estáveis. Uma analogia frequentemente usada é a de uma bola descansando em uma paisagem com múltiplos vales. Se a bola estiver em um vale, pequenos empurrões apenas a farão rolar um pouco antes de voltar. Mas, se a bola estiver em um ponto próximo a uma crista entre dois vales, um pequeno empurrão pode fazê-la rolar sobre a crista e descer rapidamente para um vale diferente, um estado completamente diferente. O sistema climático parece ter pontos de inflexão similares. A circulação termoalina, por exemplo, pode ter dois estados estáveis, um no qual está operando vigorosamente, transportando calor para o norte, e outro no qual está significativamente desacelerada ou parada. Transições entre esses estados podem ser relativamente rápidas, uma vez que certos limiares são ultrapassados. Essa compreensão dos pontos de inflexão climáticos ajuda a explicar como mudanças dramáticas, como o início do Dryas recente, podem acontecer tão rapidamente. Essa compreensão também tem relevância contemporânea urgente. A Terra está atualmente passando por aquecimento antropogênico rápido devido às emissões de gases de efeito estufa de atividades humanas. As taxas de mudança de temperatura que estamos observando agora são comparáveis às taxas observadas durante transições abruptas passadas, como o início e fim do Dryas recente. Existe preocupação de que o aquecimento contínuo possa empurrar componentes do sistema climático além de pontos de inflexão, desencadeando mudanças rápidas e potencialmente irreversíveis. Por exemplo, existe preocupação de que o aquecimento contínuo possa desacelerar a circulação termoalina do Atlântico, potencialmente levando a resfriamento regional no Atlântico Norte e Europa, mesmo enquanto o planeta como um todo aquece. Ironicamente, o aquecimento global pode levar a um efeito similar ao que desencadeou o Dryas recente, embora o aquecimento de fundo global tornaria improvável uma repetição exata. Outros pontos de inflexão potenciais incluem o derretimento irreversível de mantos de gelo, perda de florestas tropicais, liberação de metano de permafrost em degelo e mudanças nos padrões de circulação atmosférica. O estudo de eventos de mudança climática abrupta passados como o Dryas recente não é, portanto, apenas de interesse acadêmico. Ele fornece informações cruciais sobre como o sistema climático se comporta, quão rápido pode mudar, quais mecanismos podem desencadear mudanças dramáticas e quais consequências tais mudanças têm para os ecossistemas e sociedades. O passado é nosso melhor guia para entender o que pode acontecer no futuro.
Uma das lições do Dryas recente e das extinções do Pleistoceno final é que mudanças climáticas rápidas podem ter consequências devastadoras para a vida na Terra, particularmente para espécies de grande porte, de reprodução lenta e especializadas. As espécies que sobreviveram foram aquelas que eram adaptáveis, generalistas, capazes de se mover rapidamente para novos habitats ou puderam encontrar refúgios onde as condições permaneceram favoráveis. Para os humanos modernos, nossa inteligência, tecnologia e organização social fornecem ferramentas poderosas para a adaptação, mas a escala de perturbação potencial de mudanças climáticas rápidas ainda representa desafios profundos, particularmente para populações vulneráveis em regiões onde os impactos serão mais severos. O Dryas recente também nos lembra que o sistema climático pode mudar muito mais rapidamente do que os processos geológicos graduais que operam na maior parte do tempo. Durante grande parte da história da Terra, mudanças no clima ocorreram ao longo de milhões ou dezenas de milhões de anos, taxas tão lentas que as espécies tinham amplo tempo para se adaptar evolutivamente ou migrar para habitats adequados. Mas durante períodos de instabilidade, como a transição entre estados glaciais e interglaciais, mudanças podem ocorrer em décadas, mais rápido do que muitas espécies podem se mover ou adaptar. Estamos atualmente em um desses períodos de mudança rápida, desta vez causado por atividades humanas em vez de processos naturais. Conforme refletimos sobre a história do Dryas recente, há uma certa humildade que vem de reconhecer as forças poderosas que moldaram o mundo no qual vivemos. Os humanos modernos gostam de pensar em nós mesmos como mestres da natureza, capazes de moldar o ambiente às nossas necessidades. E é verdade que desenvolvemos capacidades tecnológicas impressionantes. Mas a história do Dryas recente nos lembra que vivemos em um planeta dinâmico com sistemas complexos que nem sempre entendemos completamente e certamente não controlamos inteiramente. Ao mesmo tempo, há uma resiliência notável demonstrada pela vida terrestre e por nossa própria espécie. Através de todas as oscilações climáticas do Pleistoceno, através do evento dramático do Dryas recente, através das extinções que levaram embora grande parte da megafauna, a vida persistiu. Novas espécies evoluíram para preencher nichos deixados por aquelas que se extinguiram. Os ecossistemas se reorganizaram, e os humanos não apenas sobreviveram, mas prosperaram, eventualmente desenvolvendo agricultura, civilização e toda a riqueza e complexidade da cultura humana. Essa resiliência não deve ser motivo de complacência. Muitas espécies não sobreviveram. Os mamutes, aqueles símbolos magníficos das eras glaciais, desapareceram. Os esmilodontes, com suas impressionantes presas em forma de sabre, não existem mais. As preguiças gigantes, os gliptodontes, os mastodontes, todos desapareceram. O mundo perdeu uma riqueza de formas de vida que nunca serão vistas novamente. E enquanto novas formas de vida eventualmente surgem para preencher nichos vazios, esse é um processo que leva milhões de anos, não relevante para escalas de tempo humanas. À medida que chegamos ao fim de nossa jornada através do Dryas recente, vale a pena recapitular a história extraordinária que desvendamos. Há aproximadamente 13 mil anos, a Terra estava emergindo de uma grande era glacial. As vastas camadas de gelo que haviam coberto grande parte do hemisfério norte estavam recuando lentamente. O clima estava esquentando gradualmente. As paisagens estavam se transformando à medida que florestas substituíam tundras e estepes. A vida estava se ajustando às novas condições. A megafauna do Pleistoceno, gigantes magníficos como mamutes, mastodontes e esmilodontes, ainda vagava pela terra em grande número. Pequenas bandas de caçadores-coletores humanos viviam em harmonia e conflito com esses gigantes, desenvolvendo tecnologias e culturas sofisticadas. Então, há cerca de 12.800 anos, algo aconteceu. O aquecimento parou abruptamente e se reverteu. Em um período extraordinariamente curto, possivelmente apenas algumas décadas ou mesmo alguns anos, as temperaturas despencaram. O mundo mergulhou de volta em condições quase glaciais. As geleiras pararam seu recuo ou começaram a avançar novamente. As florestas que haviam começado a se estabelecer recuaram. A tundra e as estepes abertas retornaram. Este período de frio súbito e intenso é o que chamamos de Dryas recente, um evento climático dramático que durou aproximadamente 1.200 anos. As causas exatas do Dryas recente permanecem debatidas.
conhecidas. A explicação tradicional envolve mudanças nas correntes oceânicas do Atlântico, possivelmente desencadeadas por influxos maciços de água doce de lagos glaciais que estavam se drenando. Uma hipótese mais controversa sugere que o impacto de um cometa ou fragmentos de cometa podem ter desencadeado o evento através de incêndios generalizados, aerossóis atmosféricos e derretimento rápido de gelo. Provavelmente, múltiplos fatores interagiram de maneiras complexas, e a investigação científica continua para desembaraçar os detalhes precisos. Independentemente da causa, os efeitos foram profundos. A megafauna do Pleistoceno, já sob pressão de mudanças climáticas e caça humana, enfrentou novos desafios. Durante e após o Dryas recente, a maioria dessas espécies magníficas desapareceu para sempre. Os mamutes, mastodontes, esmilodontes, preguiças gigantes, gliptodontes e dezenas de outras espécies de grandes mamíferos se extinguiram em um período relativamente curto, transformando fundamentalmente os ecossistemas da Terra. Para os humanos, o Dryas recente apresentou desafios, mas também oportunidades. As populações humanas tiveram que adaptar suas estratégias, tornando-se mais móveis em algumas regiões, diversificando suas dietas, desenvolvendo novas tecnologias. No Oriente Médio, o estresse climático do Dryas recente pode ter contribuído para o eventual desenvolvimento da agricultura, à medida que pessoas que haviam experimentado com coleta intensiva de cereais selvagens buscaram maneiras de estabilizar seus suprimentos de alimentos. Quando o Dryas recente terminou há cerca de 11.600 anos, tão abruptamente quanto havia começado, o mundo entrou no Holoceno, a época geológica na qual ainda vivemos. O Holoceno tem sido caracterizado por relativa estabilidade climática, e essa estabilidade permitiu o florescimento da civilização humana. Nos primeiros milênios do Holoceno, a agricultura foi desenvolvida independentemente em várias regiões. As populações humanas cresceram dramaticamente. Assentamentos permanentes evoluíram em vilas, cidades e, eventualmente, em civilizações complexas com escrita, governos organizados e tecnologias sofisticadas. Toda a experiência humana registrada, toda a história da qual temos registros escritos ocorreu durante esse breve período de estabilidade climática do Holoceno. As grandes civilizações antigas da Mesopotâmia, Egito, Vale do Indo, China, Mesoamérica e Peru, todas floresceram durante os últimos 5.000 anos. O desenvolvimento da filosofia, ciência, arte, literatura, todas as realizações da cultura humana que valorizamos ocorreram neste contexto de clima relativamente estável. Essa percepção deve nos dar pausa. Nossa civilização, toda a estrutura complexa de cidades, agricultura, comércio, conhecimento e cultura que construímos se desenvolveu durante um período climaticamente incomum. Durante a maior parte dos últimos 2 milhões de anos, o clima da Terra tem sido muito mais variável do que tem sido durante o Holoceno. As oscilações entre condições glaciais e interglaciais, os eventos de mudança abrupta, como o Dryas recente, eram a norma, não a exceção. O Holoceno tem sido um período de calma incomum. E é nessa calma que nossa civilização cresceu. Agora, pela primeira vez, os humanos se tornaram uma força geológica por conta própria. Nossas atividades estão mudando o clima da Terra em taxas comparáveis aos eventos de mudança abrupta mais dramáticos do passado geológico. As concentrações de dióxido de carbono na atmosfera estão mais altas do que estiveram em milhões de anos. As temperaturas estão subindo rapidamente. O gelo está derretendo. Os níveis dos oceanos estão subindo. Os padrões climáticos estão mudando, as espécies estão se extinguindo em taxas que rivalizam ou excedem aquelas dos eventos de extinção passados. Ao estudar eventos como o Dryas recente, ganhamos insights valiosos sobre como o sistema climático funciona, quão rápido pode mudar e quais consequências tais mudanças têm para a vida na Terra. Essas lições do passado são cruciais para entender nosso presente e futuro. Elas nos dizem que mudanças climáticas abruptas são possíveis, que podem ter consequências devastadoras, mas também que a vida é resiliente e adaptável, desde que as mudanças não sejam rápidas demais ou severas demais. A história do Dryas recente é também uma história sobre a importância de perspectivas de longo prazo. Em escalas de tempo humanas individuais, mesmo mudanças climáticas dramáticas podem parecer graduais.
Uma pessoa vivendo durante o início do Dryas recente pode não ter percebido que o clima estava mudando, exceto talvez notar que os invernos pareciam estar ficando mais longos ou os verões mais frios. Mas ao longo de décadas e séculos, as mudanças acumuladas transformaram completamente a paisagem e o mundo vivo. Da mesma forma, as mudanças climáticas que estamos causando agora podem não parecer dramaticamente óbvias ano a ano para indivíduos, mas ao longo de décadas e séculos, elas estão remodelando o planeta. Também é uma história sobre o entrelaçamento de todos os sistemas da Terra. Uma mudança nas correntes oceânicas afeta as temperaturas atmosféricas. Mudanças de temperatura afetam a cobertura de gelo e vegetação. Mudanças na vegetação afetam o albedo da superfície e o ciclo de carbono. Mudanças no ciclo de carbono afetam gases de efeito estufa atmosféricos. Tudo está conectado em retroalimentações complexas. Entender essas conexões é essencial para prever como o sistema responderá a perturbações. Ao refletir sobre os gigantes perdidos do Pleistoceno, os mamutes e mastodontes, os esmilodontes e preguiças gigantes, há uma sensação de melancolia. Essas criaturas magníficas que haviam existido por milhões de anos, adaptando-se a inúmeras mudanças climáticas, finalmente não puderam sobreviver à combinação de mudanças rápidas e pressão humana que caracterizou o final do Pleistoceno e início do Holoceno. Seu desaparecimento empobreceu o mundo. Imagine como seria ver um mamute lanudo vivo, andando pelas estepes do norte, sua longa pelagem balançando ao vento, suas presas curvas brilhando ao sol. Imagine encontrar um esmilodon, aquele predador supremo com suas presas impressionantes. Essas são experiências que nenhum humano moderno jamais terá, porque essas espécies desapareceram para sempre. Mas enquanto lamentamos as extinções do passado, devemos também olhar para o presente e o futuro. Muitas espécies hoje estão ameaçadas de extinção devido a atividades humanas, incluindo mudanças climáticas, destruição de habitat, poluição e exploração excessiva. Elefantes, rinocerontes, grandes felinos, grandes primatas e inúmeras outras espécies estão em perigo. Ao contrário da megafauna do Pleistoceno, cujas extinções ocorreram em um tempo antes de consciência global e coordenação internacional, temos agora o conhecimento e a capacidade de prevenir extinções se escolhermos fazer isso. As decisões que fazemos nas próximas décadas determinarão se as gerações futuras viverão em um mundo biologicamente rico e diverso ou em um mundo empobrecido, onde apenas espécies adaptadas a ambientes dominados por humanos sobrevivem. A história do Dryas recente nos ensina que a mudança é uma constante no mundo natural. O clima muda, os ecossistemas mudam, as espécies evoluem ou se extinguem. Nada é permanente, mas também nos ensina que a taxa de mudança importa. Mudanças graduais permitem adaptação e evolução. Mudanças abruptas levam a extinções e colapsos de ecossistemas, e nos ensina que a resiliência vem da diversidade, flexibilidade e adaptabilidade. Para a sociedade humana moderna, enfrentando os desafios das mudanças climáticas antropogênicas, essas lições são vitais. Precisamos entender que o sistema climático pode mudar abruptamente se empurrado além de certos limiares. Precisamos reconhecer que mudanças climáticas rápidas podem ter consequências profundas e potencialmente catastróficas, mas também devemos reconhecer nossa capacidade de adaptação, inovação e cooperação. Os humanos sobreviveram ao Dryas recente e às turbulências do Pleistoceno com apenas ferramentas de pedra e conhecimento transmitido oralmente. Temos agora ciência, tecnologia e comunicação global. Se aplicarmos esses recursos sabiamente, podemos navegar os desafios à frente. Conforme nossa jornada através do Dryas recente chega ao fim, estamos deixando você nas margens do Holoceno, no limiar da história registrada. O mundo que emergiria desse ponto seria fundamentalmente diferente daquele que existia durante o Pleistoceno. A megafauna havia desaparecido em grande parte. Os humanos, de pequenos grupos de caçadores-coletores, multiplicar-se-iam em bilhões e remodelariam o planeta. A paisagem seria transformada pela agricultura, pastoreio, urbanização e industrialização. Mas as leis da natureza que operavam durante o Dryas recente ainda operam hoje. O sistema climático ainda responde às mesmas forças físicas. Os ecossistemas ainda funcionam segundo os mesmos princípios ecológicos. E as espécies, incluindo a nossa própria, ainda
ainda estão sujeitas às mesmas realidades evolutivas de adaptação ou extinção. Que a história do Dryas recente inspire tanto humildade quanto determinação. Humildade diante das forças poderosas que moldaram e continuam a moldar nosso planeta. Determinação para aplicar nosso conhecimento e capacidades para construir um futuro sustentável para nossa espécie e para as inúmeras outras espécies com quem compartilhamos este planeta notável. O passado não pode ser mudado, mas o futuro ainda está sendo escrito. As escolhas que fazemos agora ecoarão através dos milênios, da mesma forma que os eventos de 12.800 anos atrás ainda ressoam em nossa compreensão do mundo hoje. Caro viajante, obrigado por nos acompanhar nesta jornada, através do tempo, de volta à era do Dryas recente, quando a Terra subitamente esfriou e o mundo foi transformado. Espero que esta exploração tenha proporcionado não apenas conhecimento sobre um evento fascinante do passado, mas também perspectivas sobre nosso presente e futuro. O estudo da história da Terra não é apenas sobre satisfazer curiosidade, mas sobre entender nosso lugar neste planeta e nossa responsabilidade como os únicos seres com a capacidade de conscientemente moldar o futuro. A noite está chegando, e com ela vem o tempo de descanso. Que as histórias dos mamutes caminhando pelas estepes geladas, dos primeiros humanos adaptando-se a mundos em mudança, dos ecossistemas se transformando e reorganizando através de milênios, acompanhem você em sonhos. Que a grandeza do tempo profundo, a resiliência da vida e as conexões complexas de todos os sistemas terrestres inspirem admiração e reflexão. Durma bem, sabendo que você é parte de uma história que se estende por bilhões de anos passados e continuará por eras futuras. Boa noite, querido viajante, e que seus sonhos sejam repletos de maravilhas antigas e possibilidades futuras. O silêncio da noite nos envolve agora. As estrelas acima são as mesmas estrelas que brilharam sobre os mamutes e os primeiros humanos, testemunhas silenciosas da grande jornada da vida na Terra. Através de todas as mudanças, através de todas as transformações, a vida persiste, adapta-se e evolui. Somos parte dessa história contínua, herdeiros de bilhões de anos de evolução, guardiões temporários de um planeta precioso. Que essa compreensão traga paz e propósito enquanto você descansa. Até nossa próxima jornada através do tempo e das maravilhas da natureza. Descanse bem.